Boa noite, galera. Tudo bem aí? Começando mais uma live aqui de quarta da Comad. Como vocês sabem, tem acompanhado, nós fazemos uma live, estamos fazendo a live quarta-feira, falando sobre as 12 colunas da Igreja Inabalável, né? Então, nós já falamos sobre intercessão, adoração, geracional, profético, pastoral, discipulado. E hoje, nós vamos estar falando sobre uma das colunas da igreja, que é o evangelismo, missões, né? Toda igreja séria, toda igreja que quer estar dentro do propósito de Deus, ela precisa levar a sério evangelismo e missões, ok? Aproveitando que você está entrando aí agora, para pedir que você compartilhe, né, a nossa live que está começando agora. E não esqueça de fazer a sua inscrição, tem boas notícias. Nós acabamos de atingir agora 500 inscritos no nosso canal. Isso é uma grande vitória, estávamos buscando esse número. E agora vamos partir para 1.000 inscritos. Estamos chegando a quase 35 mil visualizações dos vídeos do nosso canal. Vamos chegar lá daqui a pouco. Ok? Então vá lá. Então inscreva-se no nosso canal. Não deixe de deixar o seu like e ativar aquele sininho abençoado para que você possa receber as comunicações todas as vezes que nós fizermos uma live. Ok? Hoje nós temos uma live a 4. É a primeira vez que tivemos uma live a 4. Nós iríamos fazer... eu, Verônica e Mauro. Houve um problema lá na região onde o Mauro mora, que eu estava impossibilitando de sair, mas esse problema foi resolvido e ele pôde estar com a gente. Só que, na possibilidade do Mauro não vir, eu convidei o Tiago, né? Então, depois que o Tiago foi convidado, o Mauro falou que poderia vir. Então, decidimos fazer a live a 4. Vai ser uma bênção, com certeza, para que nós possamos desenvolver esse assunto. Bom, vamos fazer nossas considerações iniciais. Queria começar pelo Tiago. Tiago, rapidamente, que nós somos 4 agora, então, suas considerações iniciais, por gentileza. Amém. Boa noite a todos, que a tua casa seja muito abençoada e que o enfoque hoje, que nós com certeza vamos falar a respeito de missão também, que você seja comissionado e que você receba uma missão na sua casa, na sua família e também para a tua descendência, em nome de Jesus. Aleluia. Temos aqui... algumas pessoas já falando, nós temos o pessoal lá da Paraíba, auxiliadora de Alagoa Grande, Eduardo Bernardo. Seja bem-vindo, meu irmão. Poxa, que bênção. Você pode ficar livre aí para fazer perguntas, esclarecimentos. Vai ser um grande prazer estar esclarecendo algumas dúvidas com vocês. Bom, também do nosso lado aqui, nossa querida irmã Verônica Bartelli, não esquece aquele close 3x4 que ela pediu no rosto dela, porque ela é uma pessoa que não é tímida, ela gosta de ser enquadrada. Brincadeira. Verônica, suas considerações iniciais. Olá, gente. Então, minhas considerações iniciais. Vou falar hoje bem devagarinho. Não vou comer nenhum S das palavras, tá? No plural, fiquem tranquilos. Também não vou trocar o R pelo L, vai ser uma beleza. Olha só, fique aí, não sai daí não, porque vai ficar maneiro, tá bom? Não saiam daí, hein? Amém. Essa é a Verônica, show de bola. Verônica, deixa para contar, vamos fazer uma live outro dia só para contar seu testemunho, amém, Verônica? Porque tem histórias, tem que ter umas 5 lives para contar a tua história aí. Bom, do meu lado esquerdo aqui, um grande amigo, Mauro Bueno, muitos já conhecem, e ele é um missionário e também um evangelista muito criativo, um homem que Deus tem levantado para trazer um peso sobre a cidade, né, que o Rio de Janeiro e outras cidades também que Deus levanta ele. E ele tem levado uma palavra de Deus às igrejas e ao reino de Deus, trazendo esse peso, né, por ouvir a cidade. É uma expressão que ele usa muito, apurar os nossos ouvidos para ouvir a cidade. Mauro, suas considerações iniciais, querido. Olá, queridos, que prazer enorme. Que prazer enorme estar com vocês aqui na Comad, pastor, irmãos aqui. E é uma bênção participar dessa live com vocês aí. E acredito que esse troca de ideias aqui vai ser muito acrescentadora para nossas vidas. E espero que também possa abençoar a sua vida, você que está nos vendo e vai nos ver depois também. Amém. Bom, eu sempre pergunto como é que está a imagem e o som. A pessoa está falando aqui que o microfone da Verônica está baixo, já está a técnica, já está tomando providências para melhorar isso aí. Ok, bom, vamos começar falando, trazendo uma pergunta para que os irmãos possam debater.
qual a melhor forma da igreja aprender a ouvir e atender às necessidades da comunidade onde ela está localizada? Com vocês. Pode, quem Posso? quiser. Pode, claro. Tá, melhorou? Melhorou aí o microfone? Vai falando, vai falando. Bom, eu acho que a Comad, de um tempo para cá, está aprendendo, né, a fazer isso, que é o quê? Abrir as portas da igreja. Mas não é só no dia de culto, né? Abrir, assim, projetos sociais, sabe, com festas, mas não é festas, uma festinha junina ali, com comidas típicas, a pessoa vem, come e vai embora. Isso aí não é festa, entendeu? Festa que eu digo é festa mesmo, né, com música, com dança, até para que as pessoas possam ver, né, que o povo cristão é um povo alegre, né? Então eu acho assim, indo também, né? Não é só a comunidade vindo, né? A gente precisa sair mais. Então eu acho que para trazer, né, a comunidade para estar, não é isso que você perguntou, né? Para estar tem que isso, para você aprender a atender, né, para você atender as necessidades, para você ouvir, você tem que trazer a comunidade para a igreja, não só em dia de culto, como também ir até a comunidade para saber qual é a necessidade da comunidade. Eu costumo dizer que existe um código de linguagem, né? Todos nós sabemos os códigos de linguagem. Eu vejo quando uma mãe ela tem um bebê recém-nascido, eu me lembro do Nicolas, eu não conseguia entender como o Nicolas se comunicava com a Ana sem ele falar, né? Mas a Ana entendia muito claramente o que o Nicolas queria dizer, porque existia um código de comunicação, né? E a gente precisa aprender esses códigos de comunicação. A comunidade tem um código de comunicação. Só que esse código de comunicação não é um código universal. Cada lugar tem um código de comunicação. Por isso que se faz muito necessário nós fazermos uma leitura, né? É que o pastor falou, né? É ouvir, nós temos que fazer uma leitura do lugar onde nós estamos. Copacabana é diferente de Madureira. Madureira é diferente do Leblon. Leblon é diferente de Parada de Lucas. Então, cada lugar ele tem esse código de comunicação. Agora, como é que se ouve isso? Como é que se consegue ter essa percepção desse código de comunicação? Bom, particularmente eu acredito que as melhores pessoas que vai nos ensinar esses códigos de comunicação são pessoas que moram na comunidade e fazem parte da nossa família da fé, né? No caso, a nossa igreja. Eles são as melhores pessoas para nos ensinar esse código de comunicação. Também existe uma outra maneira que eu gosto muito de aprender esse código de comunicação, é nós andarmos, né, por esses lugares, né, sair um pouco, talvez, do nosso ambiente de culto, né, desse nosso ambiente de culto, e andar. Simplesmente ir na comunidade, andar na comunidade. E aí, andar na comunidade, a gente aprende esses códigos de comunicação, aprende a ouvir, aprende, talvez, o que ele quer dizer quando ele fala uma certa situação. Eu, particularmente, né, como pastor, me conhece, como alguns irmãos me conhecem, né? É claro que dentro disso existem pessoas que aceitam, outras pessoas que me criticam em relação a isso, mas eu sou um camarada muito comunicativo. Então, para mim, se eu entrar dentro de uma comunidade e tiver uns amigos lá, uns camaradas lá, jogando bilhar, não sei como é que vocês falam aqui no Rio, né? Sinuca, né? Eu vou lá jogar sinuca com eles. Por quê? Porque eu quero me aproximar deles. Eu quero ouvir, né, a linguagem deles, né, em relação ao que ele fala na comunidade. E é interessante que isso é altamente bíblico, porque a Bíblia fala que Jesus, quando ele veio para a terra, a Bíblia fala assim: o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ou seja, então Deus encarnou, Jesus encarnou a nossa humanidade, né, nosso sistema humano, né, para nos comunicar com a gente. Então a gente precisa aprender esse código de comunicação. Eu chamo de código de comunicação na comunidade, trabalha com moradores em situação de rua, trabalha com profissionais do sexo, todas essas áreas existe código de comunicação e nós temos que aprender esses códigos de comunicação. Ok.
Fazendo só a complementação aí do que o Mauro coloca hoje, né, eu acho que também parte de quebrar um formato, né? Acontece que para você ter essa comunicação clara, e pegando até o exemplo de Jesus, né, que Jesus ele andava no meio dos enfermos, andava no meio do povão, né, ele ia para onde estava o problema. Eu acho que o único ponto de dificuldade maior hoje para a igreja é quebrar o evangeliquez, né? Quebrar o formato, que a gente tem muito isso, a gente quer chegar em todos os ambientes com a mesma estratégia, com o mesmo formato, com o mesmo jeito de ser, e quando na verdade o que Deus ele tenta nos ensinar é que, pegando até o que o Mauro falou agora, é que para cada lugar você tem uma leitura diferente. Então parte do pressuposto que você realmente tem que parar, ouvir aquilo que a terra está falando e começar a corresponder. Porque, assim, só fazer uma complementação muito rápida, pastor Márcio, um grande mistério de Deus é que quando a gente vai fazer um trabalho de evangelismo, um trabalho de se achegar na terra, a gente não vai para dominar pessoas, a gente tem que aprender a dominar a terra, e a terra ela dá um fruto, que ela dá um retorno, que são as pessoas. Nós fomos chamados para dominar a terra e sobre pessoas governar, trazer o governo dos céus. Então, qual é a leitura que eu faço disso em relação à tua pergunta? Eu acho que falta um pouco hoje mais a gente aprender a realmente se aproximar da terra, né, do que ela realmente está falando, cada uma na sua particularidade, para a gente aí sim semear e estabelecer governo, estabelecer aquilo que Deus denota. Amém. Deu para entender bastante. Eu acho que o pensamento comum aqui é que a igreja tem que se misturar, né? A igreja tem que se familiarizar com o modus operandi do lugar onde ela vive, né? Quer dizer, tem que saber quais são as necessidades, como o Mauro falou, a linguagem, o modus vivendi daquele lugar ali, e nada melhor do que as pessoas que frequentam a igreja, que moram na comunidade, para fazer essa ponte, porque elas sabem o caminho das pedras, né? Quer dizer, é muito importante que as pessoas que moram na comunidade deem essa assessoria, né, para nortear a igreja de qual o caminho deve andar, não é isso, Mauro? Com certeza, eu acho assim, ou tem dois fatores, né? Ou você aprende você mesmo com a comunidade, no caso, né, até vou pegar o exemplo meu e da minha família, né? Vocês, os irmãos que estão assistindo, alguns conhecem minha história, outros não conhecem, mas nós escolhemos a morar dentro de uma comunidade. Então, esse escolher morar dentro de uma comunidade, né, me fez me aproximar da comunidade e entender essa comunidade. Hoje eu entendo a comunidade e entendo muitas coisas que acontecem na minha comunidade, porque eu sou não sou apenas uma pessoa que trabalha lá, sim, mas sou uma pessoa que mora lá com eles, né? Isso é muito importante. Por isso, pastor, que eu também sempre falei, né, e sempre tenho falado, que a gente precisa, que nem o irmão falou ali, né? A gente precisa sentar, a gente precisa dialogar, a gente precisa descobrir esse código de comunicação, a gente precisa ouvir a comunidade, não só a comunidade, né, mas todos os ambientes que nós queremos trazer à evangelização. Por isso que eu sempre bato numa tecla. Todo trabalho com moradores em situação de rua, sempre falo, gente, por favor, não saiam para dar comida. Comida nós demos para o nosso cachorro. Saiam para comer com eles. Por que eu aposto nessa iniciativa de sentar e comer com o camarada? Porque nesse comer com você, eu tenho a possibilidade de perguntar seu nome. Eu tenho a possibilidade de ouvir você e você me ouvir, de criar esse elo de ligação entre a comunicação entre nós dois. E é muito interessante isso, por quê? Porque aí eu sei o que você vai precisar. Eu sei o que tu está precisando, porque muitas vezes, nas nossas iniciativas sociais e nossa iniciativa evangelística, nós sempre apontamos o problema da pessoa, nós sabemos o problema da pessoa, e nós queremos responder esse problema segundo aquilo que eu estou vendo, e não segundo aquilo que você vai me falar. Sim. Por isso que Jesus sempre fazia uma coisa muito interessante. Jesus sempre perguntava, o que tu queres que eu te faça? Uhum. Jesus sempre perguntava para o camarada assim, o que tu queres, o que tu está precisando? Em outras palavras, o que tu está precisando? E às vezes nós, querendo ajudar, né, nós ajudamos na nossa perspectiva, sim, na nossa temática de visão, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, e muitas vezes aquilo que nós achamos que ele precisa, não exatamente é o que ele precisa. Tá. Quer dizer, o alimento que é dado para o morador de rua ou a pessoa em situação de rua não é o fim. Ele é um meio para se criar um relacionamento. É isso, Mauro? Eu não acredito que seja o meio, porque também eu não vou usar a pobreza e a miséria como moeda de troca.
né? Sim. Eu vou lá para abençoar ele com um prato de comida Sim. ou com uma quentinha, mas ao mesmo tempo eu crio uma circunstância para nós nos relacionar. Oportunidade, é uma oportunidade. Exatamente, para nós nos relacionar. Então, através desse relacionamento, através de sentar junto com ele, desenvolve o quê? Que eu chamo de elo de ligação. Aquele relacionamento, aquela conversa, voltando para a comunidade, para a gente não fugir, para vocês entenderem, voltando para a comunidade. Quando eu vou para uma comunidade evangelizar, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa antes. Né? Uma comunidade que eu não conheço, eu faço espiar a terra. Eu vou espiar a terra, como é bíblico, né? Então, por quê? Porque aí eu vou lá na padaria, eu como um pão com mortandela lá com as crianças, eu pego umas 2, 3 Coca-Cola, sento com os meninos para conversar, né? Eu troco uma ideia com o cara do bar, né? Então, quantas vezes... Uma vez um menino na comunidade onde eu moro me falou assim: Mauro, sabe quantas vezes já tomei Coca-Cola contigo? Eu disse: não faço ideia. Rapaz, eu estou aqui, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Eu não sei quantas vezes nós já sentamos e tomamos Coca-Cola. E se um dia você morrer, uma das coisas que mais marcou na minha vida é quantas vezes você sentou comigo para tomar Coca-Cola. E às vezes as pessoas acham que eu sou viciado em Coca-Cola. Sabia que eu gosto de Coca-Cola, mas eu uso, né, uso a Coca-Cola como um elo de ligação. Amém. Então, eu gosto dessas estratégias, sabe? Nós precisamos usar essas estratégias. E aí eu entendo, aí eu consigo entender, e aí entra o código. É um código de comunicação. Quer falar, Verônica? Não. Ok. Beleza, e aí, estão gostando da live? Estou recebendo aqui, ó, tem um montão de gente aqui dando as boas-vindas ao Mauro, né? O pessoal da Comad estava falando que estava com saudade de você aqui. Saudade de vocês também, o pessoal falando que está com saudade. Belfor Roxo, aqui gente de Belfor Roxo, um montão de gente aqui. Uma segunda pergunta, ó, vocês podem interromper, tá? Eu sou apenas aqui um facilitador. Beleza. Eu não quero nem emitir muita opinião, eu só quero complementar, melhorar, mas como o evangelismo interage com a ação social? Por exemplo, se nós estamos, por exemplo, querendo ganhar essa comunidade aqui, que chama-se São José da Pedra, por exemplo, que é o morro que tem aqui atrás, a comunidade que tem aqui atrás, como que eu posso associar o trabalho de evangelismo, que é uma coisa espiritual, que visa ganhar almas para Jesus, como é que eu faço essa interação com a obra social? Então, nós temos que estar assim, atentos, né, àquilo que realmente a comunidade precisa. Né? Eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, na verdade há um ano, né, nós fomos aqui às ruas de Madureira levando sopa. E aí fomos, né, pela rua, queridos, era quase uma briga para ver quem entregava comida. Por quê? Aqui no centro de Madureira tem muita gente entregando comida para moradores de rua. Não é essa a necessidade, né? Então, assim... o código não é esse, né? Não é. Aqui, em Madureira, já tem muita gente entregando comida para moradores de rua. Nós chegamos a insistir para entregar a sopa, porque tinha gente que já tinha comido cachorro-quente, outras sopas. Sério, não foi só eu, tá? Foram outros irmãos comigo, Simões... Rafael, Regina, foram outros irmãos comigo, e nós ficamos assim surpresos, porque não é essa necessidade. Em compensação, nós implantamos aqui na igreja, na comunidade evangélica aqui de Madureira, né, na Comad, a aula de dança, né, tem um projeto social aqui com meninas, que às vezes nós não temos como oferecer mais vagas por falta de recursos. Nós temos outros projetos em andamento, né, outras ideias que com certeza vai assim ser bem mais eficaz do que distribuir comida. A aula de dança, por exemplo, verdade, tem mais ou menos 20 meninas, mais ou menos. 23 meninas. 23 meninas. E elas são da comunidade. São meninas da comunidade. Então isso, por exemplo, deu certo. Parece que a comunidade gostou dessa ideia de fazer, por exemplo, a aula de dança. Trouxe a comunidade para próximo, né? Isso, com certeza. Inclusive, algumas meninas
a família veio, né, acabou sendo evangelizados e hoje frequenta a igreja. Isso já tem uns 3 anos. Né? Então, assim, por exemplo, cesta básica. Não é comum, assim, a gente aqui distribui cestas básicas quando há algum necessitado, mas não há tanta necessidade, assim, não há tanta demanda assim, de cestas básicas. Então, realmente, a gente tem que estudar o perfil da comunidade, saber qual é realmente a necessidade para poder fazer ação social. Né? Ou seja, a ação social não é só alimentos. E como é que a gente interage com o evangelismo? Quer dizer, como é que você transiciona você ir tomar uma Coca-Cola com um garoto que está na padaria? Como é que você transiciona isso para uma pregação do evangelho? Voltando para o lado da salvação. Como é que eu utilizo essas... Porque assim, a minha pergunta é, você faz a leitura da comunidade, vê o código para se aproximar da necessidade da comunidade. Mas o final de tudo é levar a salvação. Sim, não é isso? sempre. Quer dizer, esse é o propósito. Sim. Como que você, então, transiciona de uma abordagem social, uma Coca-Cola, uma cesta básica, um prato de comida, para uma conversa que vai para o lado evangelístico? Existe Como é que se dá isso? Não existe uma regra. Né? Pois não tem uma regra. Não tem uma... Cada momento é um momento, cada ambiente é um ambiente, cada situação é uma situação. Não existe uma regra, mas, falando nisso, eu sempre costumo dizer, e aí vocês me perdoam, quem está me ouvindo, vocês também me perdoam aí por que eu vou falar, é que muitas vezes a gente... Complicado isso, cara. Às vezes, eu vejo que às vezes a gente não sabe evangelizar. Isso, fica livre, Mauro, para colocar aquilo que você... Não, aqui não tem... A impressão que eu tenho é que a gente não sabe. Por quê? Sim. Porque a gente sempre fala do evangelho e do desgraçado. Conhece o evangelho do desgraçado? Não, pode falar, quero aprender. Como é que é? O evangelho do desgraçado é o seguinte, se você tem um problema de câncer, está com AIDS, se você está desempregado, se você brigou com a esposa, o teu filho está no tráfico, vem que Jesus tem uma benção para te dar. Sim. E aí, quando você encontra uma pessoa que não está com câncer, não está com AIDS, não tem problema financeiro, não se enquadra, sabe o que ele fala para você? Cara, que mensagem boa, fala para o meu vizinho que ele está precisando. É a mensagem do desgraçado. Então, na verdade, eu sempre costumo dizer que isso é uma mensagem da religião. Sim. A mensagem da religião é o seguinte, são 3 tipos que você consegue pegar a religião, ela se forma por 3 tipos. Sim. Ou você pega o camarada pela ganância, sim, ou você pega o cara pelo medo, sim, ou você pega o cara pela dor. Pela dor não, pela enfermidade. Pela dor ali, né? Então as 3 formas que você pega, ou pela ganância, pelo medo, pela culpa. Desculpa, pela culpa, né? Ganância, medo e culpa. E aí nós replicamos esse tipo de evangelização. Olha, cara, Deus não te fez você para o inferno. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo sabe no Brasil hoje, estou falando até Brasil, tá? Que existe o céu e o inferno. Eu gosto muito de pregar o plano da salvação. Sim. Eu gosto de sentar com um camarada e falar assim, cara, vamos tomar uma Coca-Cola. Aí, João, vamos tomar uma Coca-Cola. Aí o João tomou uma Coca-Cola aqui e tal. E no meio da conversa, eu falo assim, João, tu sabia que você é um cara muito especial? Você é um cara super especial, cara. E tu sabia que Deus tem um plano divino para a sua vida? E eu começo a falar do plano da salvação. Qual é o plano da salvação? Deus nos ama. Sim. Ele tem um projeto de Deus para nós. O plano foi quebrado, mandou Jesus para nos salvar. Esse é o plano da salvação. Simples, fácil e objetivo. Então, muitas vezes nós queremos inventar muita coisa na evangelização e no final nós não conseguimos pregar a real plano da salvação. O evangelho é simples. É simples. Jesus nos ama, tem um plano, o plano foi quebrado através do pecado, Jesus veio para morrer, para nos dar vida eterna. Acabou. É simples. Só que muitas vezes nós parece que temos dificuldade. É claro que tem pessoas que têm facilidade e é claro que tem pessoas que têm mais dificuldade. Eu fui iluminado pelo Senhor, assim, de ter uma facilidade muito grande na área de evangelização. Sim, verdade. Então, acho que tudo eu crio. Uma vez uma pessoa ligou lá para casa e falou assim, alô, é da farmácia? Eu falei assim, não é da farmácia, mas eu tenho um remédio que você precisa. Ela falou, qual remédio que eu preciso? Essa dor que você está sentindo no teu coração, essa dor na tua alma, você não vai encontrar na farmácia, você vai encontrar nos braços de Jesus. Sim. E a pessoa começou a chorar, cara, e ali ela aceitou Jesus e falou que era desviado do evangelho. A história do nome no McDonald's que você botou, então, Jesus. Exatamente. Então, às vezes as pessoas, eu chego no mercado, em algum lugar, as pessoas falam assim, qual é o nome do Senhor? E eu falo, Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo? Não, meu nome é Mauro.
Não entendi então. Não, a senhora perguntou o seguinte, qual é o nome do Senhor? Existe só um Senhor e o nome dele é Jesus Cristo. Então, na verdade, né, são maneiras criativas. São maneiras de criativa que Deus nos dá. Exatamente. Né? Okay, gente... Fugir do evangeliquez, né, daquela exatamente. Coisa formatada. Mas automaticamente também eu gosto muito de sentar e conversar. Eu gosto muito de parar meu carro e ajudar aquele que está precisando. E aí entra aquilo que eu falei, né, o elo de ligação. Né? Qual é o elo de ligação? Qual é o tipo de conexão que eu vou desenvolver para me conectar com as pessoas? Né? Aí, só para nós terminarmos aqui, entrar também na questão da ação social que o senhor perguntou, eu não consigo desassociar a ação social, vamos dizer assim, da evangelização. As duas andam junto. Sim. Tanto que, na verdade, o ajudar o outro é um princípio do reino de Deus. Sabia que, na verdade, existe uma interpretação errada, equivocada sobre Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra não foi destruída somente porque tinha pecado moral. Sodoma e Gomorra foram destruídos porque a Bíblia fala em Ezequiel que eles não olharam pelos seus irmãos e eles eram ricos e prósperos e eles não alimentaram aqueles que eram pobres. Verdade. A Bíblia fala em Isaías 58 que a luz, a nossa cura virá apressadamente. O nosso jardim vai ser como um jardim regado e fechado pelo Senhor quando nós compartilharmos nosso pão. Sabia que é bíblico levar pessoa para a nossa casa? Isaías 58 vai falar assim, ó, traga os necessitados para dentro da sua casa. Abra a sua Bíblia e depois, se você puder, e dá uma olhada. Isaías 58 vai falar isso. Abra a sua Bíblia, aquele que recolhe em sua casa é abençoado pelo Senhor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11 sobre a ceia, que a ceia, você não pode ir para a ceia sem observar a necessidade do seu irmão. Come e bebe juízo para si próprio, porque não atenta à necessidade do irmão. Não é a ceia não é um lugar para você observar o seu pecado, é para você observar a necessidade do seu irmão. Quer dizer, uns se apressam a comer e o outro, quando chega atrasado, não tem mais comida. Quer dizer, Paulo fala sobre isso, que esse egoísmo, né? Exatamente. Essa falta de sensibilidade à necessidade do próximo. Exatamente. E aí, o nosso problema é que nós sempre vemos a generosidade com a necessidade. E ser generoso não tem nada a ver com necessidade. Generoso é uma dádiva de Deus. Nós precisamos, é um princípio do reino de Deus, é um princípio do reino. Então, por isso que você pode estar andando de Land Rover. E eu tenho que semear na tua vida a generosidade. Mas o problema é que nós só entendemos generosidade com aqueles que precisam. Sim. Por isso que muitas vezes nós confundimos essas questões de ação social. Eu não consigo entender, às vezes, a ação social. Eu consigo entender, às vezes, a necessidade do próximo. Sim. E eu preciso, como cristão, como discípulo de Jesus, suprir essa necessidade. Há um propósito na generosidade. Sim. Acima de uma necessidade. Sim. Há um propósito. É um propósito. Ok. Eu creio que um dos motivos que dificulta essa transição, né, que você está colocando hoje da ação social para o evangelismo, porque também a gente acaba ficando muito preso a resultado. Né, uma coisa que traz um pouco de insegurança, que traz às vezes um pouco de ineficiência. Também é isso, né? Quando você vai fazer um trabalho social, a gente vai muito com essa ideia de resultado. Eu vou dar algo para receber ali uma manifestação, para receber um retorno, né? Então isso acaba dificultando, como você bem falou, Mauro, porque o propósito da ação social em si é uma estratégia, uma ferramenta para criar um elo, para você abrir realmente um relacionamento com a pessoa. Só que relacionamento dá trabalho, relacionamento você tem que investir muito mais do que entregar uma quentinha. Que, por exemplo, o que é o relacionamento? Eu me lembro quando eu me converti aqui na Comad, foi um tempo muito legal, porque foi na época que estava estourou o problema, foi do alemão, não foi? Lembra disso? Invasão do alemão. Invasão do alemão. E a gente estava saindo, foi uma semana que a gente saiu, acho que foi umas 3, 4 vezes para a rua, uma coisa assim. Não, no dia da invasão, nós estávamos a gente estava na rua e estava todo mundo acuado. Sai daí. Mas foi legal, foi uma experiência legal, porque já naquele momento, uma coisa que a gente pôde experimentar, que a ação social que a gente fez naquele momento foi estar do lado de alguém que estava no meio da rua com medo. Entende? Então não teve comida, não teve alimento, não teve nada disso. A ação social foi levar segurança a quem estava aflito.
Ou seja, eu me lembro que eu, por exemplo, eu fiquei do lado de uma pessoa de rua, a gente estava ali do lado ali, na mesma situação, na mesma linha. Então, o que eu acho que falta às vezes, quando a gente vai falar de evangelismo, é realmente a gente se colocar no lugar do outro, não na expectativa de que eu tenho que fazer algo, que vai produzir algo, que vai mostrar algo. Né? Mas realmente você está com a pessoa, ouvir, investir tempo. E aí, se você pela pessoa. Não pode ser com um segundo interesse. A pessoa percebe quando você está ali com uma outra intenção. Sim. A não ser relacionar com ela por ela ser um ser humano. Sim. Né? Sim. Mas não, ele está com interesse de levar para a igreja dele. A pessoa percebe isso, Mauro? Você acha que a pessoa percebe? Com certeza. Deixa eu só pegar um gancho. Depois eu queria só também fazer uma coisa muito interessante que ele falou. E eu sempre falo o seguinte: muitas vezes nós temos que ter cuidado com as nossas ações sociais. Por quê? Porque às vezes elas são escravatóricas. Elas não são libertadoras. Sim. Por que eu estou falando isso? Uma vez eu falei para a Ana assim, olha, se a coisa ficar feia para nós aqui, negócio de Covid aí, não estou falando nem de Covid agora, né? Se a coisa ficar feia aqui em casa, eu vou para a rua, vou morar na rua. Por quê? Porque na rua eu tenho a comadre que me dá café da manhã. Na rua eu tenho a Assembleia de Deus que me dá o cobertor. Na rua eu tenho a Igreja Batista que vai me dar o almoço. Na rua eu tenho a Igreja Presbiteriana que vai me dar o café. E na rua eu vou ter a Igreja Universal que vai me dar a janta. Então, para que eu vou sair da rua? O senhor acha que isso é ajudar? Uhum. Isso não é ajudar, isso é escravatórico. Eu escravizo o camarada do estado que ele está, eu escravizo o camarada do lugar que ele está, e aí eu não trago libertação para ele. E aí eu vou falar uma frase muito interessante: o reino de Deus é um reino de justiça, e a justiça traz libertação, não traz escravidão. E nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós escravizamos o camarada do jeito que ele está, porque aí fica fácil para ele. Por isso que eu gosto muito de uma frase que Charlie Chaplin vai falar. Charlie Chaplin vai falar uma coisa muito interessante: não deu um peixe para um homem, deu uma vara e ensina a pescar. Por isso que eu gosto de sentar com um camarada. Por quê? Porque quando eu sento com ele, eu sei a necessidade que ele tem. Eu descubro no relacionamento ali qual é a sua necessidade. E aí se ele falar para mim assim: cara, eu estou precisando de um emprego. Porque aconteceu comigo. Na rua o cara fala assim: cara, eu não quero quentinho, eu queria um emprego. Aí volta aquilo que eu falei. Inclusive, até, Mauro, pegando um gancho, aqui aconteceu isso. Tiveram dois jovens que a gente, no evangelismo, que a gente foi na marcha, eles vieram aqui, um deles falou o seguinte: sabe o que eu quero? Eu quero conseguir tirar meus documentos, que eu quero voltar a trabalhar. Inclusive, ele, na época, a gente conseguiu, movimentou, enfim, ele entrou na prefeitura, temporário, quer dizer, se restabeleceu. Isso. O outro não quis, voltou para a rua. Quer dizer, se você não relaciona com o cara, você vai achar que ele está com fome. Mas, não, eu estou com fome, eu quero tirar minha identidade. Te dou o pão e vou embora, Você tem que relacionar para saber qual é o propósito da sua aproximação ali. Fala, Verônica, que você ia falar. Então, acontece muito aqui, em relação à aula de dança, né, a aula de jazz que tem aqui na igreja, é que as pessoas chegam, né, e me perguntam quanto o que tem que fazer, sabe? As pessoas não estão acostumadas a receber alguma coisa sem interesse. Tem que ser da igreja? Isso é muito comum, gente. As pessoas chegam para mim e perguntam: vem cá, mas eu tenho que frequentar aqui a igreja para fazer a aula de dança? Quer dizer, as pessoas têm essa impressão que vai ter que pagar alguma coisa, que eu sempre tenho que dar alguma coisa em troca, sabe? E assim, aqui eu só falo da igreja, só prego a palavra quando eu tenho realmente a oportunidade. Então, essas pessoas que vieram, mais de 20 pessoas hoje são membros da igreja, e vieram da aula de dança, essas pessoas, eu não fiquei, não, seu filho tem que ser da igreja, olha, você tem que frequentar aqui, não, sabe? Eles se interessaram, eles quiseram saber, se aprofundar, e estão aqui hoje. Quer dizer, e não foi assim querendo nada em troca, sabe? Uma vez eu fui visitar até um parente deles no hospital, ele estava internado no Salgado Filho,
Só que eu não conhecia, eu conheci lá, na hora da visita. E eu lembro que ele perguntou, né, para a irmã quem eu era, né, por que eu fui visitá-lo. Quer dizer, porque eles não estão acostumados com essa coisa de sem interesse nenhum. E eu fui lá, claro que eu orei por ele, né, e tudo, mas eu não fui ali, eu estou aqui, poxa, agora vamos para a minha igreja. Não foi isso, né? Mas as pessoas, elas estão tão acostumadas com essa coisa de que vão pedir alguma coisa em troca, que elas até perguntam, não vou ter que pagar nada, entendeu? Então, assim... A decisão de uma pessoa seguir a Jesus vale muito mais pelo relacionamento. Então, o relacionamento é um caminho de mão dupla, né? Nós precisamos nos relacionar com os necessitados para poder conhecer a realidade deles, e eles precisam relacionar com a igreja para que eles tenham uma ideia correta do que é a igreja. Quer dizer, porque não vai ser numa conversa de 10 minutos que você vai explicar o que é uma igreja, né? Quer dizer, então, quando não há interesse, a pessoa vai conhecendo o caráter da igreja, né? E aí ela pode fazer uma opção por Jesus, nesse sentido. Deixa Mauro, eu só completar rapidinho, pastor, em relação a... e só para vocês terem uma ideia, a maioria das meninas na época, hoje não, mas na época, a maioria das meninas que faziam aula de dança, elas estudavam no colégio que tem aqui na rua, e o colégio é particular. Então, para vocês terem uma ideia que não havia essa necessidade. Até se eu chegasse e falasse para os pais assim, vai ter que pagar uma mensalidade de X, eu acho que a maioria poderia até pagar. Sabe? Então, assim, não era essa necessidade financeira, mas eles se sentiram acolhidos, sabe? De vez em quando eu chamo atenção, eu falo de algumas coisas assim, da vida mesmo, da vida social. Eles não têm só aula de dança, tem tudo simples, bíblico, tem algumas aulinhas de história, de português. Então, assim, sabe? E eles se sentiram acolhidos, entendeu? Então, não é só essa questão financeira, como o Mauro havia dito. Amém. Ô, Mauro, a tua esposa está mandando um recado aqui, ó. A Ana Cláudia Rufino Bueno, a tua esposa? É, minha esposa. Então, nem sempre vamos pregar o evangelho com palavras. Às vezes só vamos viver o evangelho e as pessoas vão conhecer através do nosso testemunho. Isso aí. Né? Ficou emocionado, fala a verdade. Poxa. Faz a janta para nós, amor. Bom, uma outra pergunta. Como o evangelismo e o discipulado podem trabalhar em equipe? Porque o que acontece, né? Isso é um paradigma da igreja e é o nosso paradigma aqui, né? É um problema que é a nossa realidade. A minha formação foi em cima do discipulado, né? Por exemplo, a minha formação é completamente oposta à sua. Eu me converti num grupo de discipulado. Então, toda a minha vida, há 35 anos, é discipulado. Evangelismo zero. Esse negócio de evangelizar é assim, você quer Jesus, então anda comigo, vamos caminhar junto. Mas eu não tenho esse chamado que você tem, por exemplo, né, embora eu reconheça que isso tem que acontecer. E nós temos esse problema. Somos uma igreja que trabalhamos forte discipulado, caráter, testemunho cristão, essas coisas todas, mas nós somos fraquíssimos em evangelismo. Para que a gente possa crescer, eu acredito que eu estou fazendo essa pergunta porque talvez seja a realidade de muitas igrejas. Quer dizer, nós temos igrejas que evangeliza, a igreja enche, mas não amadurece as pessoas. Consolidação. Isso, a igreja incha, né? Cheia de problemas, né? As pessoas não crescem, as pessoas não evoluem. E como a nossa, que trabalha muito discipulado, não abre as portas para o crescimento numérico. Eu queria, Mauro, que você falasse um pouquinho, os outros vão falar também, mas sobre como que esses dois carinhas podem se entender, porque às vezes parece que eles são meio bicudos, né? Uhum. Eles precisam se entender. Como é que o evangelismo e o discipulado podem trabalhar juntos numa igreja local? É claro que eu gostei dessa pergunta, e na verdade só queria falar que na verdade eu sou fruto também de um discipulado, né? A igreja que eu faço parte, né? A igreja Betânia, lá de Camaquã, ela era muito forte, né? E é muito forte ainda no discipulado. Quem me discipulou foi um pastor muito querido da Missão Betânia, da Jumib, Junta de Missões Betânia, que foi o pastor Adriel. Então ele criou um grupo de discipulado muito bom na igreja, e quando eu me converti já entrei para um grupo de discipulado e aprendi muito com ele. E aí
ficou naquela situação lá, quem vai discipular o Mauro? Ele falou, eu vou discipular o Mauro. E aí eu falei assim, nossa, esse negócio agora vou ler Bíblia o dia inteiro, né, cara? Porque quando você pensa em discipulado, você pensa nisso, vou ler Bíblia o dia inteiro. E aí o primeiro dia de discipulado, ele pegou, vamos comigo ele pintar uma parede. Aí eu fui pintar uma parede com ele. No outro dia, vamos lá no seminário lá para buscar uns negócios lá no seminário. Eu fui no seminário com ele. E aí, mas assim, eu estou gostando desse discipulado, cara. Eu só ando de carro, né? A gente toma Coca-Cola, pão com mortandela, aquela coisa, né? Estou gostando desse discipulado. Só que, na verdade, eu não sabia que estava me discipulando. Sim. E eu costumo dizer que discipulado, você discipula a pessoa sem a pessoa saber que foi discipulado. Sim. Exemplo, nós temos um menino na comunidade, lá de Parada de Lucas, né? O Júnior, e ele vai para a ETED agora. Nós estamos muito felizes que ele vai para a ETED. Ele vai para a ETED. O Júnior, na verdade, é fruto do nosso evangelismo e é fruto do discipulado. Por que esse menino tá começando uma carreira missionária? Porque nós sentamos com ele e falamos, cara, porque aqui, na Bíblia fala que você tem um chamado. Eu nunca fiz isso com o Júnior. E nem a minha esposa fez isso com o Júnior. Isso é fruto de ele ver nós caminhando junto. E era isso que Jesus fazia. Indo, né? Indo. Exatamente. Indo. Vai acontecendo naturalmente o discipulado. Exatamente, que nem aquela velha forma que nós falamos, né? Ensina a criança no caminho, né? Ensina no caminho, né? Caminhando junto. Então, é claro que nós temos aquele evangelismo que você nunca mais vai ver o cara. Mas tem evangelismo que você anda, vamos supor, eu tenho andado com alguns meninos na comunidade, cara, que eles já falaram, esses dias, ele fez uma coisa, ele chegou lá em casa e falou assim, pô, paizão, tem uma coisa para te contar. Você fala, cara, aconteceu um negócio maneiro. O que aconteceu? Rapaz, eu vi um morador de rua, e aí chegou um cara para dar comida para ele, e eu olhei para o cara e disse, não vamos dar comida para ele, não, pode deixar que eu vou levar ele para almoçar comigo. Aí o cara falou assim, como assim? Eu vou levar ele para almoçar comigo ali no restaurante. E eu peguei ele, botei na mesa para almoçar comigo, e ele almoçou comigo, e o dono do mercado, dono do restaurante ficou apaixonado por aquela atitude que eu fiz ali, nem me cobrou nem cobrou do rapaz. O que é isso que eu fiz com ele? O que ele fez? Ele só replicou aquilo que eu faço. Isso é um discipulado. Ele, sem querer ou sem ele perceber, eu estou discipulando ele. Então, por isso que eu volto àquele princípio que eu falei. Sentar e conversar. Sentar e gastar tempo. Sentar e tomar uma Coca-Cola. Sentar e tomar uma água. Sentar e tomar um café. É isso que nós precisamos aprender. Qualquer motivo é motivo para estar junto. Exatamente. Qualquer motivo é motivo para estar. Até jogar videogame lá em casa já é um discipulado. Então, eles andam juntos, não tem como separar. A vida de Cristo, ela exala. Exatamente. É pouco falada, mas é o teu exemplo, né? Agora, quando a pessoa não tem exemplo, não tem discipulado. É interessante, eu vou deixar você falar, que eu sei que você está louco para falar. Não. E é interessante que a Bíblia vai falar uma coisa interessante. Né? Em Gênesis, fala assim, e cada árvore vai dar fruto segundo a sua espécie. Qual o tipo de espécie que você está dando fruto? Amém. Qual o tipo de pessoa que você está produzindo do lado de você? Você só vai produzir pessoas que você é. Nós só produzimos pessoas que nós somos. Nós não produzimos pessoas que nós não somos. Sim, a genética segue. Né? A genética segue. Então, a gente vai produzir automaticamente discípulos. Bons ou maus. Sim. Bom, vai lá, Verônica. Bom, então, discipulado e evangelismo. Ou evangelismo e discipulado, né? Porque eu acho que é a ordem mais completa. Né? Eu acho que assim é com base no ensino, né? É andando junto, ensinando, né? A Bíblia fala assim, né? Lá em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra a tempo e a fora de tempo, repreendas, exorte com toda longanimidade, paciência e doutrina. Então, eu acho que a palavra para esses dias é paciência, né? Porque eu tenho visto que as pessoas querem tudo muito rápido, né? Inclusive quem discipula, né? A pessoa se converte hoje, amanhã o discipulador quer que ele esteja pronto, né? E isso nem sempre vai acontecer. Não. Né? Isso nunca acontece. Pois não, tem gente até que tem uma velocidade, né? Mas então, assim, eu acho assim, porque a palavra fala longanimidade, paciência, doutrina. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco disso.
né? O evangelismo dá para caminhar junto com o discipulado? Dá, mas o texto fala de paciência, né? Fala de ensino, sabe? Então, assim, e isso dá trabalho, viu, querido? Dá trabalho. Olha, meus discipuladores que sabem. Isso dá trabalho, sabe? Essa paciência, essa longanimidade que o texto fala, sabe? E o texto fala em repreender, né? Não quer dizer que você não vá repreender a pessoa, vai sim, sabe? Mas com paciência, tá? Sabe? Então, acho que a resposta, né, de discipulado e evangelismo andando junto está em 2 Timóteo 4:2. Pregues a palavra a tempo e a fora de tempo. Ensina a doutrina, exorte. Eu acho que é por aí. Amém? Agora, Tiago, me permite? Mas eu ainda quero reforçar essa pergunta, e eu quero, assim, sem querer ser sectário, né? Mas já que nós estamos aqui na Comad, né? E é uma live da Comad, eu tenho direito a puxar um pouquinho a brasa da minha sardinha, né? Todas as áreas que nós temos um líder forte, a área funciona bem. Então, por exemplo, aqui nós temos uma pastora, a pastora Sônia, que ela é uma coluna na intercessão. Então, a igreja é uma igreja intercessora, porque você tem uma líder que carrega esse peso, né? Nós temos um ministério geracional que trabalha com crianças forte. Por quê? Porque nós temos uma pastora, a pastora Kelly, que é uma mulher que faz a diferença, né? No discipulado também nós somos fortes, porque eu e minha esposa temos essa formação. Estamos crescendo na área social. Temos visto a Verônica ser levantada aqui como uma pessoa que vai aproximar a igreja da comunidade, né? Mas nós não temos, por exemplo, um evangelista. Nós não temos uma pessoa, por exemplo, que possa gerar uma cultura evangelística na igreja. Então, eu quero fazer uma pergunta a você. Você acha que, por exemplo, para a Comad, a nossa igreja aqui, pode ser o exemplo de outras igrejas, estou pegando especificamente o meu caso, para que a nossa igreja possa romper nessa questão de uma aproximação definitiva com a comunidade, é preciso que Deus levante uma pessoa que tenha um chamado para carregar esse piano. Quer dizer, olha só, Deus levantou aquele líder ali, ele vai dar o tom, ele vai trazer peso nessa área, vai gerar uma cultura evangelística, social. Você acha que o segredo está aí ou isso não tem nada a ver? Eu acho que é o mal necessário. Hoje... É o Mauro necessário? Não, é o mal... Estou brincando, pode contar. É o mal necessário, é o mal necessário. Você usou uma palavra fantástica, essa cultura que nós temos. Nós não temos uma cultura de evangelização. Nós temos uma cultura de louvor, de adoração. Sim. Nós temos uma cultura profética. Sim. Vocês são algo muito profético, eu preciso aprender com vocês, já falei isso. Nós temos uma cultura de oração. Mas nós não temos uma cultura de evangelização. Nós não precisamos de uma igreja que tenha departamento de missões e evangelismo. Nós não precisamos disso. Nós não temos que ter um departamento de evangelismo e nem um departamento de missões na igreja. Nós temos que ter uma igreja missionária, uma igreja com uma cultura de evangelização. Eu creio nisso. Mas Amém. por que é o mal necessário? Sim. Volta, né? Sim. Porque não tem cultura. Então, se não tem uma cultura de evangelização, precisa haver alguém que talvez que tenha uma paixão, né, na área de evangelização, desculpa a expressão que eu vou usar, ensinar que precisa se criar um hábito de evangelização. Tanto que quando eu falo sobre evangelismo, eu falo que eu sou um cara que amo evangelizar, mas detesto evangelismo. Dá para explicar? Explica aí. Não. Consegue entender? Mais ou menos. Consegue entender? Explica aí. Eu amo evangelizar, mas detesto evangelismo, cara. Sabe por quê? Porque no sábado o camarada bota aquela... Desculpa, eu vou usar brincando. À vontade. Tá? Com respeito, eu vou falar com respeito. O camarada bota a camisa da Comad, sim, evangelismo, sai para evangelizar, tira a camisa da Comad e não dá nem um bom dia pro vizinho. Esse evangelismo... Rapaz, isso me dá esse evangelismo... mecânico. Encaixotado, né? Quer dizer, mecânico. Tem que evangelizar. Aí parece que camarada, no sábado, ele bota uma capa de evangelista, e aí depois daquele momento, daquele horário marcado, você deixa
Então, aquela questão da produção, né? Você está produzindo, Exatamente, então. É a questão do resultado. Vou fazer o resultado aqui. Sou obrigado a fazer um movimento evangelístico, boto a minha capinha de evangelista, faço ali a meia hora, uma porque hora. É obrigado, porque é obrigado, depois acabou. Está no programa da igreja, sábado sair para evangelizar. Mas Sim. eu não sou um evangelista diário, eu não sou da segunda a segunda, qualquer oportunidade. Você está falando sobre isso, uma cultura. A Bíblia fala sobre isso, pregar em tempo e fora de tempo. Ela está falando aqui. Atos 4:20, eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido a respeito de Cristo. Até porque, pegando um exemplo aí, Paulo não era evangelista, mas evangelizava, caramba. Né? Onde ele chegava, ele era um apóstolo. Sim. Ele não tinha prerrogativa de evangelista de ofício. Sim. Mas ele era um cristão. Ele exalava Cristo. Aonde chegava, exalava Cristo. Eu acho só uma coisa, Thiago, que eu acho que nós precisamos aprender qual é a forma que eu vou evangelizar. Talvez o Tiago não evangelize da forma que eu evangelizo, da facilidade. Sim, sim. Mas ele evangeliza, né, através da forma dele, da fórmula dele. A Verônica evangeliza as crianças do jeito dela, através do balé, da ação social. Mas o que nós precisamos você falou uma palavra-chave, cara, é criar uma cultura de evangelização, aonde eu sou um evangelista 24 horas, 26 horas, 27 horas, aonde eu não aproveita todas as oportunidades. Todas. 24 horas por dia. Aonde eu tiver, sem ser chato. Porque também tem crente que é chato. Tem que saber. importunar. Tem que saber. Eu acho que quando aquele texto fala que Jesus ia nos fazer pescadores de homem, a gente não sabe a profundidade. Senta com o pescador e conversa com ele. Tem que saber qual isca certa, tempo certo, horário certo. As marés, certo, a maré, o cardume. Qual tipo de peixe que você quer pegar? Cada tipo de peixe tem uma isca certa. Então, essas coisas. Aqui na nossa comunidade tem uma isca específica para a comunidade. Sim, aqui. Você tem que estudar. Código de linguagem. Por exemplo, a aula de dança foi uma isca certa. O prato de comida já não foi. Quer dizer, Madureira, prato de comida não é uma boa isca. O peixe aqui já é gordinho. Então, aqui, por exemplo, quando você aproxima a igreja através de um serviço, né? Nós temos também aula de reforço. Agora nós vamos começar com uma aula para crianças especiais, aula de português, matemática, mas é uma irmã que nós temos que se formou num curso de ensinar alfabetização para crianças especiais. E ela vai evangelizar nessa competência dela. Mas, por exemplo, é esse o problema. É aquilo que eu estava falando sobre a transição. A obra social por si só, ela não evangeliza, né? A pessoa tem que aproveitar aquele relacionamento que tem ali para poder transicionar, apresentar através dessa atitude Jesus Cristo. Mas será que não evangeliza? Sim, tanto que nós temos 20 pessoas hoje que entregaram a vida a Jesus via aula de dança, evangeliza. Nós tivemos o caso, por exemplo, o maior caso foi da Andressa, né? Que ela chegou, foi uma cirurgia, não foi? E ela fazia aula de dança e através dela veio a família e outras pessoas vieram, bastante gente. Mas assim, não há essa cultura. Eu acho que a pessoa não tem consciência que eu dando uma aula de reforço para pessoas especiais, aquilo ali é um evangelismo. É como se fosse, não, eu estou fazendo uma parte aqui, mas aquela consciência de que eu estou pregando o evangelho fazendo aquilo ali. É a cultura, entendeu? Na verdade, tudo é o evangelho, quer dizer... Eu acho que o que o pastor Márcio está tentando colocar, Mauro, é o seguinte, que a gente acaba fazendo movimentos e coisas de forma natural. A gente acaba não entendendo que aquilo ali é um meio que você pode fazer com que as pessoas sejam alcançadas. Então, por exemplo, a pessoa que está dando uma aula, será que ela entende que aquela aula, aquilo ali é uma estratégia, é um meio espiritual para fazer com que a pessoa seja despertada para o reino? Entendi. Então, é aí que está o grande segredo. Quando você fala hoje que você tem que ser evangelista 26 horas, é que você entende que todo o movimento da tua vida ele é espiritual e que aponta para que as pessoas conheçam o reino. É o mesmo caso de Jesus. O propósito de Jesus não era multiplicar o pão e peixe para alimentar as pessoas, mas ele fez aquilo ali por quê? Porque havia uma necessidade e dali eu creio também que parte daquelas pessoas continuaram seguindo Cristo. Sim. Dentro da sua nuance, dentro do que era necessário. Só que assim, ao mesmo tempo que eu vejo também, Jesus sempre que fazia alguma coisa, chegava para os discípulos e falava assim, vocês entenderam? Entenderam o esquema do que eu fiz aqui?
Né? Aí Jesus dava a interpretação das parábolas. Então, quando eu vejo que o pastor Márcio fala assim, será que é necessário ter uma pessoa forte hoje? Eu acredito que se torna necessário na igreja como um todo ter mais um apontamento para o evangelismo. Por quê? Para poder se criar uma cultura. Como eu falei, é o mal necessário. É, a paixão, né? Porque tudo é questão... Você, o local que você vai estar na igreja, o que você vai fazer, requer paixão. Ninguém faz uma coisa bem feita se não estiver apaixonado por aquilo ali. Então, para uma igreja a fluir, né, nessa questão evangelística, passar a ter uma cultura evangelística, ela precisa se apaixonar pelas almas. Eu acredito nisso. Mas, para ela se apaixonar pelas almas, ela precisa, já que a cultura não vem de uma forma espontânea, desse mal necessário. Quer dizer, alguém que seja apaixonado pelas almas e que transmita essa paixão para o povo e gere, né, esse paradigma, esse novo paradigma, vamos colocar assim. Né? Claro, pastor, deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. E eu também não sei se as minhas palavras estão certas, tá? Porque talvez precise realmente de uma pessoa assim. Porque eu tenho dificuldade de entender por que as pessoas... talvez seja um coração evangelístico, né, que eu não consegui ainda encarnar. Porque para mim eu não sou evangelista, cara. Eu nunca nem gosto que me chamem de evangelista. Não gosto nem que me chamem de pastor, não gosto nem que me chamem de missionário. Eu falo que eu não sou pastor, eu sou Mauro, cara. Porque eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que ser do reino. Sim. E a gente tem que exalar o reino, para onde aonde o reino nos levar. Então, assim, ó, eu sou um cara que, todo mundo sabe que eu gosto muito de evangelismo. Agora me pergunta quantas pessoas eu já ganhei para Jesus. Me pergunta aí. Quantas pessoas? Não sei. Eu nunca contei. Eu não me importo se a minha pregação ali para o cara, eu não estou preocupado em quantas almas eu vou ganhar. Eu quero, na verdade, pregar o evangelho, até porque eu entendo que eu não fui chamado para colher, eu fui chamado para semear. E a semente, ela não cresce para cima, a semente cresce para baixo. Antes da semente dar o broto, ela cresceu para baixo. E muitas vezes a semente está dando fruto, mas eu não estou vendo. E eu consigo ver a semente depois de anos lá na frente. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade de entender por que as pessoas não exalam aquilo que nós estamos vivendo. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um padre católico. Eu gosto muito de ler sobre ele. E Santo Agostinho fala uma coisa muito interessante. Vá e pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Já aconteceu comigo uma coisa que eu amo fazer, né? Quem me conhece, já contei esse testemunho várias vezes. Tem um testemunho tremendo nessa área. Eu amo parar o meu carro para ajudar as pessoas. Eu não estou falando que eu tenho que fazer o mesmo, mas eu amo fazer isso. Tanto que eu tenho uma bola de reboque para isso, tenho corda dentro do meu carro para isso. Tem tudo lá. Tinha viciado, né, de tanto cara. Tirei a minha bateria, botei minha bateria no carro dele, fiz o carro dele pegar, porque para mim isso aí é festa, tá? Eu madrugada assim, eu fiz aquilo, daqui a pouco mais ele olhou para mim e falou assim: você é cristão? Aí eu falei: por que você acha que eu sou cristão? Porque só um cristão pararia 1h da manhã para não ajudar o outro aqui na Avenida Brasil. Ninguém pararia, cara. Você é cristão. Eu falei: sou cristão, sou enviado de Jesus para te ajudar. Sabe por quê? Porque Jesus não esqueceu dele, mas você tem esquecido de Jesus. Sim. Cara, foi na hora, o cara começou a chorar. Oportunidade, né? Entendeu? Eu vejo oportunidade de tudo. Eu vejo em qualquer lugar. A senhora que está carregando algo pesado, subindo a comunidade, pelas escadarias, eu vejo uma oportunidade ali. Senhora, deixa eu levar essa sacola para a senhora. Você sabia que o jeito que tem uma frase, tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus leva o nosso fardo? E aí começa o relacionamento. Sabia que eu já lavei o carro do meu vizinho? Uma vez eu estava lavando o meu carro na frente da minha casa e o carro do vizinho todo sujo. Eu fui lá e lavei o carro do vizinho. O vizinho olhou para mim: por que você lavou meu carro? Porque Jesus quer lavar todos os nossos pecados. E assim, é muito interessante isso, né? Eu sempre conto uma história, algumas pessoas já até conhecem, né? Essa história, que é a história do meu avô, né?
meu avô, minha avó é mãe de santo, né? E meu avô, a dona Tânia vinha insistindo, a dona Tânia é mãe da Eliana, aqui da igreja. Ela vinha insistindo já há um tempo, né, para o meu avô ir à igreja com ela, né, na Igreja da Graça. E ela vinha insistindo com isso, né, já há um tempo. E até que um dia meu avô falou com a minha avó: olha, vê minha roupa, vê uma roupa boa para mim, me prepara a melhor roupa que amanhã eu vou na igreja. E ele foi na igreja com a dona Tânia. Né? E assim, eu acho assim, essa história assim, fantástica, sabe? Porque ele foi, mas quando ele voltou, ele infartou. Ele foi, aceitou Jesus, né? Foi, aceitou Jesus, mas quando ele voltou, ele infartou e faleceu. Né? E eu creio assim que meu avô foi salvo, né? E assim foi uma insistência, e ela teria assim motivos, né, para não querer, né? Poxa, ele é esposo de uma mãe de santo, né? E ela ali insistindo, né? Poxa, sim, vamos. A tua mãe é evangélica? A minha mãe não. Teu pai? Também não. Não, meu pai agora até que eu acho que está frequentando. Tem pai espiritual? Oi? Tem um pai espiritual? Sim, é um pastor. Então, meu você, discipulador, então, pastor. teu pai, então você é filho de pai de santo. Então, assim, é interessante isso, né? Porque houve uma insistência, né, da dona Tânia, né? Ela poderia ter desistido, né? E ela nunca desistiu, né? E meu avô, ele se converteu, gente. Eu acho que assim, isso assim, costumo dizer que ele tirou a sorte grande, né? Porque se converteu e veio a óbito. Então, assim, voltando aqui a que estava conversando, esses assuntos que a gente estava falando sobre a questão. Então, assim, para mim, eu levo essa questão do evangelismo muito natural, sem peso e como estilo de vida. Por isso que eu gosto de falar, evangelismo, para mim, tem que ser um evangelismo com estilo de vida. Ok, e como é que você ensina isso para mudar a cultura de um grupo? Quer dizer, como é que você, através do teu modo de ser, sabendo que o que você faz, a igreja precisa fazer, não pode ficar limitado somente a você. Então o reino de Deus precisa acordar para essa realidade de que o evangelismo tem que correr no nosso sangue. Sim. 24 horas por dia. Como é que você constrói esse paradigma numa igreja? Não vou falar nem a nível de igreja brasileira, nem da cidade, vou falar de igreja local. Porque tudo começa com uma igreja local. A igreja local é o menor, vamos dizer, agência do reino, onde as coisas podem acontecer. Qual seria a estratégia? Não estou falando para ganhar almas. Não, para ensinar a igreja a viver para isso. Gerar uma cultura evangelística. Entendi. Eu falo que eu sou um abençoado em Deus, cara. Eu tenho muitos pastores que eu tenho discipulado nessa área, sem saber que ele está sendo discipulado. E com todo carinho, o amor e o respeito. Eu acredito que até essa igreja, de uma certa forma, eu discipulo sem saber que vocês são... Ou sabendo. Com certeza. Ou sabendo, não, né? Ou sabendo, né? Com certeza você... Então eu acho que é isso. Tem passado, por isso que você está aqui hoje, né? Sim. Nós convidamos você, por quê? Porque o que você tem, a nossa igreja precisa. Eu preciso aprender sobre isso, né? Eu preciso aprender sobre isso. Você lembra daquele sonho que você teve do guarda-roupa? Sim. Entendeu? E assim, isso foi um sonho profético. Quer dizer, nós precisamos aprender isso. Quer dizer, como criar uma cultura evangelística. Porque, Pedro pega a palavra e 3.000 se convertem. Uma pregação simples. Depois 5.000 se convertem. Dá até problema de murmuração e tal, porque cresceu mais do que podia conter. Tinha estrutura para segurar todo mundo. Exatamente. Mas você vê que, agora, a Bíblia fala que é Deus que acrescenta. Então, de repente, o paradigma de uma igreja evangelista. Então, eu só queria fazer uma outra pergunta para botar mais pimentinha aí na coisa. Dando ênfase, por exemplo, vamos supor que a igreja aqui tem um paradigma de discipulado. Se a pessoa se converte, pode crer, ela só tem duas atitudes: ou ela vai crescer, não tem para onde correr. Ela vai atingir o destino profético dela, porque a igreja trabalha com discipulado, leva a pessoa ao seu destino profético.
Mas se nós começarmos a dar uma ênfase evangelística, o discipulado vai ser prejudicado? Eu fiz essa pergunta quando vocês fizeram aqui, está fazendo um ano, eu fiz a pergunta lá dos Estados Unidos, quer dizer, na hora em que você se volta para a ação social e para o evangelismo, você não compromete o ir de fazer discípulos, quer dizer, como é que a gente não faz uma coisa sem anular a outra? Não seria mesmo esse mal necessário de ter uma pessoa que iria dar o tom, ia passar ia contagiar a igreja com a paixão pelas almas, né? É como eu falei para o pastor, né? E talvez, né? Precise. Nem eu sei essa resposta, pastor, sabe? Sinceramente, nem eu tenho essa resposta pronta, né? Mas eu vejo, uma das coisas que eu vejo que eu fico muito triste é que muitos cristãos não têm essa cultura de evangelização. Não tem. Eu posso... Não tem. Eu só terminar aqui. Não tem essa cultura de evangelização. Mas, ao mesmo tempo, né, principalmente a Comad aqui, eu fico feliz demais. Porque, pelo menos, a Comad, ela está aí 50% já avançada nesse assunto. Por que está avançada? Porque o Senhor, como pastor dessa igreja local, entende que se faz necessário criar essa cultura de evangelização. É muito difícil. Eu estou falando isso porque eu trabalho com igreja, né, de uma certa forma, né, ajudando as igrejas. É muito difícil quando você tenta ajudar uma igreja de baixo para cima. É quase, cara, não dá certo. Olha, até temos resultados. Mas é complicado. Mas bater, então, bravo. Ô Mauro, aí eu queria pegar só esse gancho, desculpa. Deixa eu só terminar aqui. Mas quando você tem ao verso de cima para baixo, mano, é fácil demais. Então, vocês estão num caminho muito certo. Só para dizer, não tem um dia que eu não chore diante de Deus para essa igreja vestir uma camisa evangelística. Quer dizer, a cultura evangelística. Eu choro, eu peço a Deus, estratégia. Eu tenho que plantar bananeira, eu tenho que rolar no chão, eu tenho que sair gritando que nem um maluco, eu faço qualquer coisa. Mas nós, assim, a maior necessidade nossa hoje, a luta que nós temos hoje, eu como pastor, a minha luta, o que me tira o sono, é perceber que a igreja não tem uma cultura evangelística. E assim, e mais ainda, eu não tenho. Porque eu peço perdão, é cultura, então eu peço perdão a Deus, porque eu estou na frente da igreja, sem querer eu passo essa ideia, eu passo esse peso, né, de que é tudo para dentro, né, por causa do meu chamado. Mas eu, ao mesmo tempo, abro meu coração para que Deus possa fazer essa obra. E eu quero que pagar o preço que for necessário, de jejum, de oração, de aprender, para que a igreja venha romper nessa área. É claro que a gente tem hoje uma quantidade de gente razoável na igreja, nós temos pessoas bem assistidas, a qualidade da igreja está mantida, mas nós precisamos romper nisso aí. Quer dizer, nós temos botija. Pode mandar o óleo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas eu não sei, Mauro. Entendi. Eu estou reconhecendo diante de você. Muito lindo isso, muito lindo. Eu não sei como fazer. Entendi. Se você perguntar assim, como é que discipula uma vida? Eu te dou. Beleza. Falo tudo, processo discipulado, ponta a ponta. Pois o Nunca falou assim, paciência. Um discípulo, por exemplo, não é formado em menos de 5 anos. Não adianta. 3 a 5 anos para formar um discípulo. Assim, formar não é ser o cara, não. É um discípulo normal. Um cara que seja da estatura do varão perfeito, pouco, né? Agora, se você fala assim, mudar a cultura evangelista da igreja, 0, cara, eu sou completamente zerado nisso aí. Eu não tenho nenhuma capacidade de gerar isso na igreja. Eu estou abrindo meu coração para você aqui, para todos. Eu preciso, eu estou fazer 58 anos, eu falo para Deus, eu preciso ver a igreja fluir numa cultura evangelística antes de cantar minha senha, Senhor. Eu não quero deixar essa terra, né, combater o bom combate, completar a carreira, sem ver essa igreja da qual eu fui colocado como dispenseiro, rompendo nessa questão evangelística, entendeu? É uma necessidade. Desculpa aí, eu falei demais. Desculpa. Vai falar? Fala aí, Vamos lá. Uma coisa assim que eu tenho assim, que Deus tem falado muito comigo, em relação a, primeiro, né, para a questão do evangelismo, primeiro, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, né? Segundo,
você tem que amar a sua igreja. E eu tenho falado isso já há um tempo aqui mesmo na Comad, né? Você precisa amar a sua igreja. Por que eu estou falando isso? Querido, você não vai convidar alguém para um lugar que nem você gosta de ficar. Me desculpa. Ó céu, ó vida, ó azar, amanhã tem culto. Se nem você quer estar, se nem você faz questão de ir, como é que você vai convidar alguém para um lugar que você não gosta? Você vive convidando pessoas para ir, por exemplo, a enterro? Não, né? Você só vai a enterro por necessidade. Lógico! Você vai fazer o quê? Em cemitério, passear no cemitério? Eu vou para evangelizar. Tá, para evangelizar, mas tem um motivo. Ninguém vai entender o que eu estou dizendo. Entendeu? Então, assim, como é que você vai convidar alguém para um lugar que nem você tem tanto prazer em ir? Sabe? Então, você tem que buscar isso do Senhor. Outra coisa também que eu vejo, a dificuldade de evangelizar, porque você acha que aquela pessoa não tem jeito. E eu já vi muito isso. Você Verônica, entre parênteses, só um pouquinho. Se você acredita que aquela pessoa não tem jeito, então você não acredita no Jesus. Com certeza, isso que eu ia falar, e era isso, justamente isso que eu ia falar. Você não acredita no Deus que você serve. Eu era um desses. Eu fui testemunho de Jeová há 2 anos. Eu também. Ninguém acreditava que eu tinha jeito. Eu era macumbeira. Então, assim, eu era ladrão. Conheço... Pois é, então assim, você não acredita, querida, eu vou falar uma coisa para você. Sabe, no céu ou no inferno, você terá surpresa. Nós teremos surpresa. Sabe? Nossa, você por aqui? Querido, no céu ou no inferno, teremos surpresas. Sabe? Nossa, você por aqui? Pois é, imagina você, né? Você está lá de boa, lá, né? Imagina você lá no céu de boa, né? Olhando, acredito que seja um lugar bonito, adorando ao Senhor. Sabe? Pregue, como diz a palavra, a tempo e a fora de tempo. Sabe? No banco, sabe? Nas ruas, no trem, no metrô. Fale do Senhor. Você não gosta de servir o Senhor? É isso? Você gosta, não gosta? Então pregue a palavra. Sabe? Eu acho que está faltando um pouquinho disso. Falando em questão de... Eu queria pegar 2 coisas rapidamente, mas assim, primeiro, Mauro, muitas igrejas hoje não conseguem entrar na cultura e essa cultura não acontece. Por quê? Porque foi o que você falou. Nenhuma transformação ela vai acontecer de baixo para cima. É impossível. Deus não faz isso. É só você notar que quando houve a reconstrução dos muros, né, agora me falha a memória. Neemias. Quando chegou na metade dos muros e a galera queria debandar, o que ele fez? Ele primeiro chamou as maiores autoridades, conversou com elas, alinhou e foi descendo a escala. E o que eu aprendo com isso? Né? Que essa transformação de reino, ela vai acontecer quando nós que somos líderes, que estamos numa posição de autoridade, a gente começa a abrir o coração para reconhecer as nossas deficiências. E isso é uma dificuldade hoje na igreja brasileira. Né? A gente reconhecer que tem deficiência. Por quê? Porque, na verdade, eu creio que existem homens apaixonados, sim, que o evangelho pulsa e que estão aí escondidos, que não são ouvidos, que não são usados para edificar o reino. Porque, na verdade, quando Deus ele criou essa história de ministérios, né, de ser evangelista, apóstolo, profeta, daí por diante, ele queria fazer com que cada pessoa fosse uma ponte ativadora. O que é o profético? O profético é você ser um ativador, fazer borbulhar. Então eu creio que um evangelista hoje, alguém que tem esse amor, essa natureza, é alguém que tem a capacidade de ir ativando outras pessoas para despertar para essa realidade. De quê? Que na verdade, segundo o prisma de Deus, não era para existir nem profeta, nem evangelista, nem apóstolo. Existe isso pela necessidade do homem. Porque Jesus era todas essas coisas. Mas você não vê Jesus virando uma chave dizendo, não, agora eu vou ser apóstolo, não, agora eu vou ser profético, agora você... A vida exalava dele e a vida era atraente. Tanto é verdade que você vê que quando você vai lá em Atos, eu sempre me atento a isso. A igreja de Atos era atraente à população. Mas eles não faziam um esforço para ser atraente. Caía na graça do povo, né? Caía na graça do povo. Você não vê que no texto a galera fazia uma força para ser atraente, mas atraía. Mas o modus operandi dele era fantástico. Sim. Partiu o pão nas casas, eles tinham janta todo dia, então, eles tinham reunião todo dia, havia uma solidariedade muito grande.
Mas o que você não via era alguém falando, isso aqui é uma estratégia. Aquilo era vida. Então, eu vejo que, na verdade, quando a gente fala de cultura, o que tem que acontecer, na verdade, não é a gente resgatar uma cultura só evangelística, mas realmente a gente resgatar o que é reino. Acho que foi perfeita a tua fala. O que é reino? Porque, cara, se a minha vida não está traduzindo o amor de Cristo, então não é porque eu não sou evangelista, é porque, na verdade, eu me esqueci ou não entendi o propósito de ser cristão. Porque, cara, se eu estou aqui hoje, naturalmente eu falo de Cristo, é porque eu sei da lama de onde Ele me tirou, que Ele me amou, me limpou, me curou, me sarou. Então eu não preciso ser um evangelista para dizer que Jesus me ama e fazer esse amor exalar. Contar a tua própria história já é um evangelismo. Sim, isso não me caracteriza como evangelista. Agora, por que as pessoas não estão fazendo isso? Aí vai a pergunta, será que Cristo tem sido real na tua vida? Será que você tem conseguido traduzir isso? Porque, volto e repito, pastor Márcio, eu acho louvável você chegar aqui e dizer assim, eu não tenho a característica evangelística. Eu entendo quando você fala isso, eu não sei ensinar isso. Mas a gente sabe dizer o seguinte, a nossa vida hoje, pelo menos, está traduzindo Cristo. É uma pergunta. Tem um testemunho. É uma pergunta que se faz hoje. Agora, qual é a dificuldade que existe hoje no meio evangélico? É que realmente a gente acaba transformando o reino em império. Então eu me fecho para as coisas que estão fora. Então é o meu modus operandi, a minha estratégia, meu jeito de ser, a minha escola. Nada contra essas coisas. Eu acho que essas coisas só se tornam perigosas quando eu me encerro naquilo ali. Então, por exemplo, a gente tem aqui o modus operandi. É uma característica nossa. Agora, o líder está dizendo o seguinte, eu não sou fechado a beber de fora. Eu não sou fechado a receber o que é bom. Só que no modo geral hoje, o que eu vejo? É uma crítica que eu faço hoje no modo geral. Eu vejo que cada lugar se fecha. Eu não posso chegar, por exemplo, ouvir alguém que flui no evangelismo e beber que é bom. Assim como esse cara aqui, por exemplo, se você falar de discipulado, meu irmão, prepara. Senta numa cadeira e vai. Por quê? Porque é uma coisa que é natural. Então o que eu acho que está faltando no reino hoje, segundo Atos, é a gente voltar às coisas naturais. Porque eu acho que Pedro não ficava assim, não, peraí, qual é a estratégia que eu vou fazer hoje para que a coisa aconteça? Não, as pregações todas eram em cima de testemunho. Paulo, na primeira pregação que converteram 3.000, Pedro contou a história dele. Esse Jesus que vocês rejeitaram. Então, mas é isso, pastor Márcio. Eu não vejo, segundo o prisma das Escrituras, não estou dizendo que é errado a gente estudar, conhecer, saber, mas eu não vejo hoje nas Escrituras Pedro falando assim, não, hoje eu vou usar a literatura tal, com a estratégia tal, porque era natural. Era fluido, era natural. E assim, as pessoas estão perdendo muito tempo, sabe? Estão indo assim para Facebook, por exemplo, né? Falam de tanta coisa e não falam de Jesus. Não é possível, essa pessoa não tem um testemunho para dar, não tem nada assim, Jesus fez isso por mim. Porque a pessoa que não tem testemunho tem que se converter. Aí fica assim, às vezes defendendo político. Eu costumo dizer que você fica defendendo político, querido. Os grandes políticos, antes mesmo de acontecer alguma coisa, tem uma coisa que grandes políticos usam, que pobre não sabe nem o que é, que os humildes não sabemos, e muita gente não sabe nem o que é o habeas corpus preventivo. Antes mesmo do cara ser preso, já tem um habeas corpus lá para ele não ser preso, e você está no Facebook defendendo político, perdendo seu tempo defendendo político, como você poderia estar pregando a palavra de Deus, podia estar falando do seu testemunho. Infelizmente, E assim, e outra coisa também que acrescentando também em relação à igreja primitiva, é que a igreja dividia tudo, né? Eles repartiam o pão, como o pastor falou, né? Mas isso não acontece hoje nas igrejas. E outra coisa, Verônica, aquilo não era obra social. Tá? Não era obra social, não. Dividiam o pão. Não era obra social, cara. Não, era uma divisão era do reino. pão. Reino. Né? Era uma divisão do pão. Mas é o que eu estou falando, a divisão do pão, se a gente pegar pelo reino, é uma coisa natural. Querido, eu te alimentar e comer junto com você é uma coisa natural. Como é que está nas igrejas hoje, né? Então, ai, pô, aquele fulano é chato. Poxa, aquele fulano é assim. Aí a gente chega na conclusão. Eu não vou para a rua com aquele pastor, porque aquele pastor pensa assim, eu penso assado, sabe? Eu fico imaginando quando chegar no céu, né, querido? Porque eu não sei se vai ter divisão lá para você então, mas é o que eu estou falando.
Ou se você vai pedir para descer, vai falar o quê? Vai para o inferno? Então, pô, não sei não, chegou aquele pastor aqui daquela igreja que eu não vou muito com a cara dele, eu quero descer. Vai descer, vai para o inferno então. Mas deixa eu falar uma coisa. Entendeu? Então, assim, porque a igreja está dividida, as pessoas estão divididas, né? Aí vai chegar no céu, não sei, vai pedir para descer. Deixa eu falar uma coisa rapidinho em relação a esse texto que você usou, que eu acho muito lindo, cara. A Bíblia fala que eles repartiam segundo a sua necessidade. Cara, isso até é isso, cara. A cada um segundo a sua necessidade. Mas como é que ele sabia quem precisava de quem? Relacionamento. Isso aí, cara. Relacionamento. Mas é isso aí. Relacionamento, não tem como. Aí eu só queria acrescentar uma coisa, eu achei muito legal a tua fala. Só fazer uma pincelada rapidinho, não perde. Mas é que quando entra no relacionamento, por isso é que o evangelismo pode ter discipulado. Porque Sim. é isso. Como é que eu sabia a necessidade do Márcio? Se eu não sentasse com ele, soubesse, acompanhasse, andasse junto. Não, mas eu falei que evangelismo e discipulado não é isso junto. Sim. Só que eu acredito, às vezes, que existe um discipulado aqui. Não, hoje não. Que nós falamos, né? Hoje eu vou discipular você. E tem aquele discipulado natural, que você acaba discipulando aquela pessoa naturalmente em relação a isso. É claro que dentro dessas questões, dessas temática que você falou, que eu achei muito interessante, que cada um de nós temos nosso ponto forte ali. Né? Eu acredito, sim, com certeza que talvez, né, o Tiago, ele não vai evangelizar, não estou falando que sim ou não, tá? Um exemplo, né? O Tiago não evangeliza que nem eu, né? Não que eu seja o melhor também, né? Mas eu tenho a minha fórmula de evangelizar. O Tiago tem a fórmula dele de evangelizar. O importante é que tem essa cultura. O importante é que tem, exatamente. Sim. Na minha maneira, mas que eu evangelizo. A minha esposa evangeliza. Na maneira dela. Simplesinha do jeito que ela é, no sentido de calma, minha esposa é muito calma, mas, cara, ela vai lá, ela evangeliza, ela fala de Jesus para a pessoa, ela conversa com a pessoa na maneira dela. Eu não, eu sou o cara que pipa voada, já chego no bar, já vejo uma situação, o cara está jogando sinuca, eu peço uma ficha, posso jogar uma contigo aí? E outra coisa, né, isso é uma visão minha, tá? Eu acho que muitas vezes nós somos muito religiosos, cara. Nossa, às vezes me Você dá tocou no ponto. O evangelho precisa se converter. Caraca, mano, me dá um troço, porque os caras são muito, às vezes os caras são muito religiosos. Tanto que eu já falei e falo de novo. Eu sou da igreja presbiteriana, eu amo, né, a fórmula, né, do calvinismo, né, embora não seja um calvinista nato, mas eu gosto, né. Mas eu acho que vocês é a única igreja que até hoje eu conheço que eu gosto de ouvir quando você fala sobre os fundamentos da igreja, sobre essa questão profética, porque traz uma leveza, cara. Porque eu já vi, cara, lugares aí que os caras falam sobre o profético, cara, que até demônio e fechadura os caras acham. Né? Eu não consigo entender uns negócios desses. É demais pra minha cabeça, cara. Entendeu? Muito místico, né? Muito demais da conta, né? Não tô muito falando. Muito místico e pouco prático, né? Muito místico e pouco prático. Eu falei, então, assim, volto a dizer, já falei, volto a dizer, né? Não é puxação de saco, mas é mesmo. Mas quando o profeta ele é discipulado, ele se torna um profeta equilibrado. O discipulado é o ex-ofício. Então, o intercessor, o profeta, o mestre, qualquer pessoa, quando você tem um discipulado correndo em volta, a pessoa equilibra, porque o discipulado ele é soberano, né? Então, a pessoa vai tratar o caráter, a humildade, os traços do caráter de Cristo. Agora, o problema é que, às vezes, o discipulado ele é tão forte que a pessoa está sempre vamos dizer assim, num treinamento, né? Eu já tenho alguns irmãos que falam assim, a Comad é um CT. Eu não sei se eu choro ou se eu gosto dessa expressão, porque falar que é um CT é legal porque é um lugar de crescimento, mas ao mesmo tempo dá aquela ideia de que é um lugar pesado. E aí cai naquilo que a gente falou. A pessoa que está sendo tratada no caráter, né, ela fica pesada. Então, se você tem uma pessoa que é convertida e ela está, por exemplo, sendo tratada porque ela é fofoqueira, um exemplo, né? Ela converteu e tal, mas é fofoqueira. E o discipulador está em cima dela. Olha só, minha irmã, você não pode ser maledicente e tal. E isso cria um peso na pessoa, ela tem que mudar. Aí, quando ela sai para ir para a igreja, ela vai para o CT, ela vai para aquele lugar que ela está sendo tratada. E isso não é atraente.
Ela fala assim, pô, vou convidar minha vizinha para ir para o culto. Pô, não vou não, eu não estou com vontade de ir ao culto, que eu vou chegar lá, não vou poder fazer fofoca de ninguém. Se eu fizer fofoca, vamos chegar junto, o meu discipulador está no meu colo, na minha cola. Isso tira a leveza do evangelismo, porque é o que eu percebo aqui, Mauro. As pessoas estão tão focadas no crescimento pessoal, de crescerem em família, como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, que isso parece que o que gira 24 horas é a pressão em cima do caráter, do comportamento. E a pessoa, então, ela fica pesada. Travada. E quando eu me converti num grupo que era leve. Cara, como o grupo era leve, era bom estar ali, mas não tinha discipulado assim pesado. Tinha umas palavrinhas, era presbiteriana, me converti na presbiteriana. Tinha sim umas palavras mais fortes e tal, mas não era assim uma coisa de treinamento. Então, eu acho que essa questão da leveza, poxa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na Comad me entristeci quando me disseram, vou para a Comad, porque eu vou ser tratado, a palavra vou chegar lá, vai ser, ó. Tanto que eu decidi pregar uma vez por mês, porque a palavra, cara, se eu pego a palavra, metade da igreja dá glória a Deus, metade da igreja está murmurando, cara. Pô, mas essa palavra de novo, pô, já vem dureza de novo, já vem a pedra que vai esmiuçar, não sei o quê. Quer dizer, eu acho que é importante que trazer esse ponto de equilíbrio, quer dizer, as pessoas também têm que se alegrar de estar na congregação, como era na igreja primitiva, né? Vamos colocar assim. Então, às vezes, a palavra por isso que você vê na Bíblia, Tiago quase não pregava. Você vê Tiago aparecer no Concílio de Jerusalém. Irmãos, já decidimos isso aqui. O cara que era um pouco mais pesado, você vê na carta de Tiago, ele pegava pesado. Paulo já tinha aquela palavra, né, que estava conciliadora, né, aquela coisa assim que o pessoal, aos pés dos apóstolos, né, ficava ouvindo a palavra ali. Eu acho que a igreja precisa ter essa leveza para quebrar esse paradigma de entrar numa cultura evangelística. As pessoas precisam se alegrar em sair de casa para ir para a congregação, né? Mas sabe que... Só uma coisinha. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês e para você que está aí em casa. Que bom ouvir isso. Sabe por quê? Porque isso significa que você está no caminho certo. Porque a palavra do Senhor, ela tem só 2 propósitos. Não foge desses 2 propósitos. A palavra de Deus tem um propósito de consolar os que estão atribulados e atribular os que estão consolados. Ela consola o cara que está atribulado. Aí vem que faz o quê? Agora que você está muito aí soltinho, agora vamos atribular você. Agora tem uma palavra de tribulação. Tá vendo? É o Mauro que está falando. Então, uma palavra. Então, o Evangelho, a palavra do Senhor, ela tem 2 fontes só, irmão. Ela consola o que estão atribulados. E aí, depois que você está confortado, pensa que está confortado, ela vem e te atribula. Agora você dá um saco-leão para você mudar de vida, mudar para o comportamento e começar a viver um novo de Deus. E discipular pessoas, porque você passa a ser modelo para outras pessoas, né? Então grava isso. A palavra de Deus tem duas vertentes: atribular os que estão consolados e consolar os que estão atribulados. É isso? Aí entra a missão da igreja, né, que da Comad, né, que é aceitar, depois libertar, santificar e enviar. Nós até estamos pensando, Mauro, por exemplo, nós temos seguindo a mulher, a gente segue a mulher flagrante de adultério. Aquela mulher foi aceita como ela estava. Jesus, quando apoiou ela, não queria saber se ela estava em adultério, ele aceitou aquela mulher como ela estava. Depois ele libertou aquela mulher dos acusadores. Então a segunda libertou. Depois ele santificou aquela mulher, né? E depois ele falou, vai, enviou aquela mulher. Como ele fez com a mulher samaritana, como fez com o endemoniado de Gadara, ele sempre, agora vai e compartilha. Então, quer dizer, esse aceitar, essa fase da aceitação é que precisa ser um pouco mais longa. Então, né? As pessoas precisam ficar mais tempo gostando da igreja, né? Vamos dizer assim. E sabe que esse texto tem uma coisa linda demais, né? E que eu gosto muito de falar sobre esse texto. Esse texto tem uma coisa fantástica, que Jesus vai falar assim, ó: conheceis a verdade e a verdade vai te libertar. Sim. Quando a gente olha esse texto, a gente pensa que Jesus está falando dessa libertação dos pecados morais. Só que não é. Quando você pega o texto e você vai olhar o texto, acontece toda a situação ali com a mulher adúltera e tal. Aí Jesus fala para ela, cadê teus acusadores? Foram todos embora. Aí ficaram quem?
ficaram os doutores da lei, não é? Sim. E aí eles começaram a perguntar para Jesus. Jesus, vem cá, lá no Velho Testamento não era para apedrejar ela? Aí tem uma narrativa dentro do texto que fala assim, Jesus fala assim, ó, eu não vim para julgar. Isso, eu vim para salvar. Para salvar. E aí Jesus vai falando sobre eles, vem falando, mas Jesus, nós não temos que seguir lá atrás. Aí Jesus fala o quê? Conheceis a verdade, que sou eu, e a verdade vai te libertar desse pensamento, não digo arcaico, mas desse pensamento que você tem que estar preso lá atrás. Exato. Eu sou um novo. Isso. Então eu acho que esse processo é que vocês vão começar a viver, dessa libertação, dessas, talvez, porque muitas vezes eu tenho um pouco de medo que o evangelismo se torne algo escravo, no sentido de, não, agora eu vou ter que evangelizar, eu tenho que, não, Sim. evangelismo é uma coisa natural, é uma coisa, cara, que te dá prazer, Paixão. paixão. E aí eu vejo que muitas vezes, cara, a nossa maior zona, e aí você pode nos dar banho, me dar banho em relação a isso, zona de guerra é na mente. Sim. E é por isso nós precisamos nos libertar disso. Por isso que eu falei aquela hora, Tiago, uma o fortaleza. quê? Que muitas vezes nós somos os quê? Nós somos escravos da religião. Porque a religião não me permite eu entrar dentro do boteco, tem um monte de gente tomando cerveja, e jogar uma sinuca, que eu estou preocupado que o pastor, eu vou falar o pastor Marcos para não ofender os outros, tá? Claro. Que o pastor Marcos vai me ver. Irmão, na moral, eu não estou nem aí para o pastor Marcos, se ele me ver, deixar de ver, ele vai gostar de mim pelo que eu sou e não pelo que eu faço, porque ele me conhece e sabe que eu estou dentro do bar, não é para tomar pinga, Exatamente. mas é para tomar, mas aí ele me conhece e sabe os meus frutos. Eu sei o discipulado que eu fiz com você, eu sei quem você é, eu tenho relacionamento. Exatamente. Então, quando eu tenho relacionamento, a religião não entra, porque não entra. Você sabe o que está fazendo. Quem foi que entrou no bar? Foi o Mauro, mas eu conheço o Mauro. Se ele entrou é porque tem um comando. Então, você conhece o caráter da pessoa, isso é muito importante, eu sei, isso é o discipulado novamente, né? E aí, então, Não, assim, então, por isso que eu gosto desse evangelismo. Por isso que, inclusive, era o juízo que se fazia com Jesus, né? Falava assim, mas Jesus, você está no meio dos leprosos, Jesus, você está lá no esgoto, na sarjeta, aonde só tem doente, enfermo, e os caras da lei não entendiam nada, né? Não entendi. Aí ele falou, mas eu vim para os doentes, tu és são, então fica aí na tua, tá de boa. Então, eu acho que realmente, pegando esse gancho aí, Mauro, é difícil hoje a gente realmente ver alguém que entra no boteco, porque a gente está tão mais preocupado com a nossa autoimagem, o que vão pensar, o que vão achar, do que propriamente com a vida que está ali. E aí, sabe o que é mais triste? Aí você passa por aqui mesmo, Madureira. Você pode passar, chega no nível da bebedeira, aí você começa a ouvir assim, da caixinha de música. Entra na minha casa, Sim, entra na minha vida. É religião, cara. Entendeu? Eu vou contar um testemunho, deixa eu contar um testemunho rapidamente. Uma vez eu estava uma pessoa, um menino lá da comunidade, envolvido lá com a situação lá, me chamou assim, Mauro, eu estava deixando meu filho no colégio, estava entrando para o carro. Ele falou assim, Mauro, preciso conversar contigo. Assim, caraca, agora. Aí eu olhei para um bar assim, não, tem um bar aqui na esquina, vamos entrar ali, vamos trocar uma ideia, eu e você. Então tá bom, aí entramos lá. Porque eu não queria ficar com o carro com ele, porque vai que acontece alguma coisa dentro do carro com o cara. E aí ele estava pancadão, cara, doidão, e aí ele falava assim, cara, eu vou tomar uma cerveja. Ele falou assim, bebe, quer beber, bebe, pô. Aí ele pegou uma cerveja, botou assim, e eu conversando com ele. Aí ele falou assim, peraí que eu vou no banheiro. Ele falou, vai lá. Aí ele foi no banheiro. Aí, cara, eu baixei a cabeça, eu estava de mulher, baixei a cabeça, fiquei assim pensando, o que eu vou fazer com esse cara, mano? E passou um cara, eu me lembro da cena direitinho, passou um cara para mim e falou assim, opa, eu falei, opa, mas aquele talvez, eu pensei, alguém que só deu um oi, porque tem pessoas que passam a dar oi, né? Beleza. Passou 2 dias, um pastor me ligou, Mauro, tudo bem com você, cara? Tá tudo bem, por quê? Não, deixa eu te contar uma situação aqui. É porque tem um membro daqui da minha igreja que passou no boteco lá e viu você tomando cerveja. Aí, aonde foi isso? Foi tal lugar, assim, assim, assim. Ah, tá. E aí? Não, eu falei para ele, na verdade, o seguinte. A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte. O Mauro estava bebendo com o teu dinheiro? O Mauro pediu dinheiro para estar para você? Não, pastor. Então, se ele estivesse bebendo, está bebendo com o teu dinheiro dele. Segundo, você entrou lá para perguntar por que o irmão estava naquela situação? Não. Você ligou para ele para saber por que ele estava naquela situação? Também não. Então, meu irmão, posso te falar uma coisa com todo o meu coração? Pode. Até fofoqueiro pra caramba, cara. Falou assim pro cara. Aí eu falei, pastor, falei, irmão, eu tive que falar, porque eu tenho certeza que não foi nada disso que ele ouviu.
Eu falei, não tem. Deixa eu te contar a história. Aí eu contei toda a história para ele. É exatamente. Por quê? Porque a gente não vai, cara. A gente é religioso, cara. A gente é religioso, a gente é fofoqueiro. Tem muito Nicodemos na igreja. A gente cara. É verdade. A gente vê mal em tudo. É verdade. Verdade. Então, na verdade, será que o problema é cultura evangelística? Irmão, eu não quero se é cultura, não. Eu não estou nem aí. Pode falar de mal de mim. Não, mas é o que eu estou falando. Eu já chutei o balde. Eu acho que o problema é mais fundo. O problema é fundo mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente quer viver um verdadeiro reino de Deus, evangelismo, irmão, eu não estou preocupado se você me vê entrando dentro do centro de macumba. A única coisa que eu te peço, se você me vê, ora por mim. Só isso, mais nada. Eu não estou preocupado, cara. Entendeu? Então, porque às vezes a gente não faz porque está preocupado. Porque uma vez isso, né? Aconteceu isso. Uma vez eu fui ajudar um centro de macumba, né? Um centro de pai de santo, um cara lá. E aí eu fiquei preocupado que os crentes iam falar. Eu queria pintar. Eu fiquei preocupado que os crentes iam falar. Deus falou comigo. O que é mais importante? Ouvir Deus ou ouvir os homens? Aí eu falei, uma coisa, eu vou ouvir Deus. E eu senti que Deus estava me mandando ir. E eu fui e os resultados apareceram. Então, cara, às vezes a gente se prende muito. Aí entra a religião. E Jesus não era preso à religião. Não, Jesus ele era especialista em quebrar essas coisas, né? Jesus estava andando... Quebrava. Mulher adulta, ele falou com uma mulher sozinho, samaritana, né? Que um homem falava com uma mulher sozinho. Faz isso hoje, rapaz. Entendeu? E uma mulher que estava no quinto marido, né? Quer dizer, quando ele entrou na casa de Mateus, que via lá todo tipo de gente, né? Todo tipo de espécie de gente, como ele conseguiu aceitar a mulher flagrada em adultério? Ninguém fala porque ela não adulterou sozinha, adulterou com alguém, né? E não apareceu o outro parceiro. Quer dizer, devia ser um religioso, devia ser alguém importante que não podia aparecer, né? Quer dizer, tudo isso Jesus quebrou. É uma questão importante. É claro que a gente tem que se cuidar também. Eu não estou falando que a gente não tem que se cuidar, a gente não tem que vigiar, tudo isso. Mas que às vezes a religiosidade não deixa a gente avançar, não deixa. Agora, falando assim, de forma específica aqui para a Comad, eu acho que a Comad precisa buscar o equilíbrio. Nessa questão do evangelismo, discipulado, ela assim, não pode se perder, né, essa questão do discipulado, que é uma característica forte da igreja, né? Mas precisa haver o quê? Um equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que isso que o pastor está buscando, né, esse caminho que ele está trilhando, é buscando o equilíbrio, né? Não que a Comad vai passar a ser uma igreja evangelística, acho que talvez não, né? Mas precisa haver um equilíbrio, né? Então acho que era isso que eu ia complementar naquela hora. Então, é por isso que eu acho que Deus é multiforme. Quer dizer, se uma pessoa está precisando ser evangelizada, a igreja tem que ter esse recurso. Se você tem alguém passando aqui na calçada, se você mora em Madureira, se Madureira precisa ser evangelizada, a igreja tem que ter esse evangelismo para dar. Tem que oferecer essa possibilidade. Se aquela pessoa que se converteu precisa ser discipulada, a igreja tem que ter esse discipulado para dar. É a multiforme sabedoria de Deus que se manifesta. Agora, o equilíbrio vem aí. Nós estamos precisando mudar o paradigma, a cultura, conforme queira se chamar, levando as pessoas, ensinando as pessoas, ou levando as pessoas a se apaixonarem pelas almas. Porque tudo. A Márcia mandou aqui a Márcia Jorge, lá de Fazenda Botafogo, ela falou: na nossa época de juventude, saímos para evangelizar e tínhamos muito prazer. Não era obrigado, eles iam felizes evangelizar. Aí eu pergunto, o que mudou, Márcia? O que mudou hoje? Por que não existe mais essa paixão de ir para a rua, de abordar as pessoas, de sentar com o necessitado, bater um papo, conversar, e nesse relacionamento, né, sem sentir, Jesus acaba rolando? Quer dizer, a situação começa a virar, porque é como o caminho de Emaús. Eles estavam conversando com Jesus e não sabia que era Jesus. Exatamente. Quer dizer, o evangelho não precisa de identificação, ele precisa... Mas Jesus não tinha essa pretensão, aí que está. Porque eu acho, pastor Márcio, respondendo a pergunta da Márcia,
Sabe o que eu acho que mudou? Eu estou com 10 anos de caminhada e eu sou um menino na fé, mas eu observo com quem já tem mais experiência. E o que mudou foi a estrutura. A gente criou tanta estrutura para tanta coisa. A gente foi empilhando tanta coisa naquilo que é simples, porque tem uma pedra fundamental que é simples e básica. Só que a gente vai empilhando tanta coisa que aquilo que é fácil se torna difícil. A gente começou a dificultar muito o evangelho. Dificultar em que sentido? Eu acho, o que eu vejo, por exemplo, o discipulado casando com o que a gente está falando aqui? É como o Mauro falou. Será que uma pessoa que está ali, acabou de se converter agora, tem estrutura, por exemplo, para suportar, estar dentro de um boteco, amando a vida de alguém? Não, mas o discipulado vai preparar ele para isso. Vai dar a força que ele precisa para estar ali. Só que se eu não quebro o paradigma, se eu não abro o meu coração para a verdade de Cristo, eu vou me blindar e vou me tornar um religioso. Sim. Essa é uma questão que a gente tem que colocar. Então, por exemplo, uma pessoa que acabou de se converter agora, ela não vai ter essa estrutura. Ok, o discipulado vai dar esse arranque para ela, vai dar a proteção que ela precisa. A proteção, exato. Porque Cristo vai complementando. Agora, uma pessoa que já vive na fé, eu não compreendo como é que ela não tem a coragem de abrir a sua casa, abrir o seu coração, estar, às vezes, em um ambiente insalubre, vamos colocar assim, para ganhar uma vida. Não tem um testemunho para dar, não tem uma história para contar, não é uma coisa natural, entende? Mas o cara está cheio de estrutura. O cara tem estrutura para tudo que você imaginar. Tem estrutura para isso, estrutura para aquilo, estrutura para não sei o quê. Ok. Pelo contrário, Tiaguinho, às vezes se converte e sai do meio da família, né, não fica mais. Não estou dizendo que você. Se torna super santo. Isso, se torna super Ninguém santo. me toca. Não tem mais relacionamento com a família. Não vai mais às festas. E aí você vê a fala triste de uma pessoa não convertida, que ela fala assim: fulano não vem jogar bola, não, fulano agora é crente. Tem um aniversário de família, fulano não vem, não, fulano agora é crente. Gente, que isso? Entendeu? As pessoas têm essa dificuldade, né? E o próprio cristão mesmo, mas né? tem essa dificuldade porque nós criamos essa dificuldade. É isso aí, o Mauro tocou no ponto. Com certeza, né? Isso é bicho criado. Esses dias, hoje de manhã, eu perguntei para o menino assim, eu falei para o menino assim, conversando com o menino, né? E ele falou assim, não, porque fulano está no mundão. Eu falei, por quê? Ele é ET? Não, mundão. Tá, mas o quê? Ele era ET? Ele era outro planeta? Como assim? Ele não sabia que ele era outro planeta. Não, virou para o mundão. Pô, mas eu sou do mundão, cara. Tu não é do mundão? Então nós criamos. Isso é fruto nosso. Nós que criamos. Cara, nós criamos. O pessoal fala assim, não se mistura com o mundo. Mas eu sou desse mundo, cara. A Bíblia fala que eu sou desse mundo. Jesus falou, Pai, eu não quero que tire do mundo, mas livre do mal. Então isso é fruto de nós mesmos. Nós que estamos pagando o pato de nós mesmos, porque nós criamos, né? Sim. Nós criamos nossos vocabulários, nós criamos as nossas evangeliquez. Nós que criamos. Bom, queridos, já estamos aí com 1h45 de live. Uau! Né? E, poxa, nem sentimos o tempo passar. Eu acho até que eu queria sugerir, se o Mauro concordar e tal, de nós repetirmos o assunto na quarta-feira que vem. Porque podemos falar um pouco mais sobre missões, que a gente falou um pouco sobre missões urbanas e vamos embora, etc. Então, assim, se vocês concordarem, não sei se o pessoal de casa aí vai concordar, mas se vocês concordarem, seria uma boa ideia, que aqui a gente precisa... Se tiver 10 ok aí, eu venho, senão não venho. Bom, nós estamos com 12 aqui já curtidas, 3 pessoas se inscreveram no nosso canal, e falar nisso, você que está nos visitando aí, na página da Comad ao vivo, você pode fazer sua inscrição no nosso canal. Sempre importante compartilhar, fazer inscrição no canal, deixar o seu like, que é muito importante deixar o seu like, e também ativar o sininho lá. Fique à vontade para isso, para que a gente possa entrar em contato com vocês. Bom, estamos chegando ao final da live. Eu queria agora que cada um fizesse uma breve consideração final. Ok, Verônica? Aquela câmera da verdade ali, da luzinha, por favor. Então, eu vou tentar ser breve mesmo. Mas eu gostaria de deixar uma palavra assim. Há um tempo atrás, eu assisti uma missa do Padre Marcelo Rossi na televisão, tem muito tempo isso, muito tempo. E era uma missa de finados, e ele falava assim, saudade sim, tristeza não.
E aquela missa, né, me chamou muita atenção, eu gostei, assisti a missa toda, mas enfim. Né, e hoje nós estamos assim vivendo uma pandemia. Né, e aí eu fiquei pensando em qual seria a palavra, né, para hoje. Eu acho que a palavra para hoje seria preocupação, sim. Nós estamos todos preocupados, né? Eu estou com a máscara aqui no bolso, passamos álcool em gel quando entramos aqui, né? Isolamento social. Eu, por exemplo, tenho uma vozinha de 97 anos, é lógico que eu estou preocupada com ela e com outras pessoas, mas a Bíblia fala, né? Jesus fala, né? Lá em... Estou com uma cola aqui. João 14, 17 fala assim: se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem porque habita convosco e estarás em vós. Então, assim, preocupados, sim, né? Sozinhos, não. Nós não estamos sozinhos. E essa é a palavra que eu queria deixar para você, que está vivendo nessa pandemia, que tem preocupação, sabe? A Bíblia fala assim, lá em Romanos 8, de 26 a 28, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, queridos, preocupados, sim. Sozinhos, não. Então, sabe, guarda essa palavra no seu coração, tá bom? Deus abençoe. Tiago. Uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte, se verdadeiramente você que está me ouvindo agora e encontrou Jesus, eu queria que você lembrasse agora do dia que você encontrou Ele e o que Ele significou para você. Porque se é verdade que esse amor entrou dentro do teu coração, eu falo porque eu conheço esse amor ele não cabe dentro da gente, cara. Sabe, então... lembra de tudo que Jesus, sabe, preencheu dentro do teu coração, que você vai ver que é natural para mim e para você falar de Cristo, fazer por Cristo, amar a Cristo, mas acima de tudo fazer esse amor chegar em lugares que só a gente tem meios para fazer chegar. Então, quando eu vejo aqui pessoas que estão aqui agora, que a gente está aqui há 1 hora e 45 minutos falando, não é porque a gente quer aparecer numa live, não é porque... sabe, a gente precisa disso, de estar aqui. É porque a gente quer emanar um amor que não cabe dentro da gente. Amar a Cristo é isso, sabe? É fazer com que esse amor, essa preocupação, perder sono por Cristo, por vidas, por pessoas, não é um luxo, não é algo que nos traz grandeza diante do mundo. Mas, sabe, é a preocupação de agradar aquele que nos amou primeiro. Então, o que eu falo para você nessa noite? Se de repente você está assim, perguntando no teu coração, porque eu sinto do Espírito Santo de falar isso para você agora, mas será que eu posso fazer? Será que eu sei fazer? Será que eu consigo fazer? Eu só quero dizer algo para você. Você pode, porque você é filho. Você pode, porque você primeiro recebeu esse amor. A única coisa que Cristo está querendo te ensinar nessa noite é que se você tem amor dentro do teu coração, ele só precisa vazar. Ele só precisa sair. Você não precisa de uma... Entenda o que eu vou falar. Você não precisa hoje de uma receita de bolo para amar vidas. Você só precisa lembrar que você foi amado primeiro, cara. E naturalmente, esse amor vai vazar de alguma forma. Então deixa esse amor sair, cara. Sabe? Porque é isso que Cristo quer. Pedro, quando chegou diante de Deus, falou assim, olha, amanhã eu vou estar diante do Sinédrio. O que eu falo? Jesus falou com ele, só vai. Eu vou colocar as palavras na tua boca, porque o amor que eu expressei dentro de você vai vazar de alguma forma. E é isso que a gente precisa viver de volta. É esse evangelho que a gente precisa viver de volta. Um evangelho que a gente se alegra, sabe, em sentir que o amor que foi colocado aqui dentro está tomando direção. É isso, que Deus te abençoe. Queridos, que prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado por tudo.
Que Deus possa abençoar a vida de vocês tremendamente. E a frase que eu quero que você guarde no seu coração é o seguinte: seja do reino por onde o reino te levar. Seja do reino por onde o reino te levar. O reino de Deus tem levado você por vários lugares na cidade. Então, às vezes, pague um café para alguém que você não conheça. Pague uma Coca-Cola para alguém que você não conheça. Desenvolva um relacionamento com alguém que você não conheça. E no final de tudo isso, você apresenta esse Jesus maravilhoso que um dia você também encontrou. Seja do reino por onde o reino te levar. Glória a Deus. Bom, estamos terminando mais essa live. Tivemos um recorde de curtidas aqui. Nunca tivemos tantas curtidas, chegamos a 50. Tivemos mais 5 inscritos no nosso canal. Temos bastante gente assistindo nesse momento. Eu quero agradecer a você que ficou até esse momento com a gente. Aqui mandar um abraço para o pastor Luiz Ralph, lá de Bento Ribeiro, da Igreja Congregacional Beth Shalom. Meu amigo, um grande abraço, prazer em tê-lo aqui participando com a gente. E aqui, Mauro, o pessoal está dizendo que quer realmente uma live na quarta-feira que vem para continuar o assunto, só que eles estão fazendo uma sugestão aqui, que a Ana venha participar. Aí eu não sei. Então, aí eles vão estar orando aqui para você conversar com a Ana aqui para ver se na próxima quarta-feira nós venhamos a dar continuidade a esse assunto. E aí, a gente, com a presença da Ana, é sugestão da galera aqui. Tá bom. O pessoal está com saudade da Ana aqui. Bom, queridos, tenham uma boa noite, Deus abençoe. Vocês podem rever essa live, vai ficar lá no YouTube disponível para vocês. Vocês podem rever. Se você tiver alguma pergunta, será um prazer responder, tirar alguma dúvida. O Mauro também vai estar à disposição, a Verônica também à disposição. Se você quiser conhecer a nossa igreja, Oliva Maia 127, aqui próximo ao Mercadão, essa praça de Magno ali, soltando ali no Mercadão, 10 minutos andando, você está aqui na nossa igreja, será um grande prazer. Estamos fazendo cultos presenciais, claro, respeitando todas as regras sanitárias, de afastamento social, etc, etc, mas será um grande prazer recebê-lo aqui. Ok, queridos? Um grande abraço a todos, tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Deus abençoe. Valeu, 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 valeu. Tchau.